pessoal querido de Dose de Fé. Gente, desculpem o atraso, primeiramente. Quando a gente faz as coisas ao vivo, às vezes acontecem algumas intercorrências, mas eu estou muito feliz, estou assim até emocionada, porque esse é o primeiro podcast ao vivo de Dose de Fé. E eu não poderia começar entrevistando e chamando outras pessoas que não fossem minhas irmãs e melhores amigas, a Camila e a Carol, meus meu amores. amor. Que bom que vocês estão aqui. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. E hoje o tema do nosso podcast é a fé das irmãs Cury. Então, a Camila é a mais velha, a Carol é do meio e eu sou a mais nova, para quem não conhece, para quem Sabe está a se ordem? perguntando aí sobre a ordem. Apesar de não parecer que eu sou a mais nova, mas tudo bem, a gente tá conservada. Todo mundo tá assim, tá igual, tá conservada. Pessoal, vocês mandaram várias perguntas pra gente ficou muito feliz com o tanto de pergunta que a gente recebeu. Acho que não vai dar pra gente responder todas, mas aqui eu separei algumas muito especiais para que a gente pudesse responder hoje. Bom, primeiro, a Sabrina perguntou assim: como foi a conversão de cada uma de vocês? Bom, começo eu? Posso começar. Então vamos lá. Nós tivemos o privilégio de nascermos numa família cristã, o que, obviamente, nos ensinou muito sobre os ensinamentos e os valores cristãos. Mas, diferente de uma família muito convencional e muito religiosa, nós tivemos uma base, principalmente do papai, de ser cristão sem fronteiras, onde Jesus não era somente uma figura espiritualizada, mas era uma figura de referência humana, de como nós deveríamos nos comportar. Então, para mim, a espiritualidade ela é muito mais relacionada ao relacionamento que nós devemos ter com Jesus. E esta pessoa que faz com que nós nos inspiremos todos os dias a buscarmos uma versão melhor. Jesus, ele é a base, na minha opinião, da minha espiritualidade. A maneira como ele lidava com as frustrações, como ele lidava com as perdas, como ele lidava com a rejeição. E é a partir dele que eu consigo interpretar a Bíblia e ter uma espiritualidade mais inclusiva, mais madura, menos taxativa e muito mais misericordiosa. Então, se eu for olhar para todos os ensinamentos bíblicos, a pessoa de Jesus e os ensinamentos que ele traz em todas as suas relações humanas é o que mais me inspira e o que mais fez a diferença e faz na minha jornada espiritual. Amém. É verdade. E você, Carol? Eu acho que eu sigo me convertendo a cada dia, assim. Como a Camila falou, a gente nasceu num lar cristão, um privilégio muito grande, porque a gente sempre teve Jesus no nosso meio, né? Meu pai ensinava a gente sobre um olhar médico, sobre a visão dele, de um cientista. Minha mãe, um pouco mais convencional disso, fazia questão de levar a gente na igreja, fazia questão da gente participar dos grupos de jovens, fazia questão da gente estar sempre unido, né, com aquela comunidade. E na época eu até não gostava muito, assim, mas hoje eu vejo a importância que aquilo teve na nossa vida, né? E hoje eu vejo, assim, nós criamos boas amizades, foram boas influências. Mas se fosse para falar um marco, assim, eu acho que mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, assim, eu tive uma experiência bem importante com Jesus na conferência de jovens que a gente ia. Foi até quando eu decidi me batizar. E eu lembro, assim, de cantar, de sentir um fervor dentro do peito, de uma alegria insaciável, de querer viver aquele momento para sempre. E aí eu senti uma conversão muito forte dentro do meu coração. E foi quando eu decidi me batizar e me batizei naquele evento mesmo. E acho que desde então eu venho construindo essa relação com o Senhor. Claro que na vida eu acho que é um pouco assim, altos e baixos. Tem época que a gente está muito mais apegada, tem época que a gente está um pouco menos. Mas se você vive numa constância com Deus, você vai conseguir perceber e sentir Ele em todos os detalhes, né? E eu estou vivendo, depois da maternidade, eu também consegui olhar Jesus de uma outra maneira. Sim, Jesus como muita característica de mãe também, né? Eu até brinco, falo, Jesus é muito mais mãe do que pai, num aspecto assim de cuidado, de amor, de carinho. E eu tenho percebido o quanto ele faz por nós
E o que a gente faz pelos nossos filhos, quem é mãe, sabe, é tão pequeno perto de todo o cuidado que ele tem por nós, por mais boa mãe que você seja, que você fala, gente, isso aqui é maravilhoso, né? Quando a gente coloca ele em toda a equação, fecha a conta, apesar de todos os desafios. Então, acho que eu sigo aí nessa jornada. Amém, é verdade. E eu sinto muito, assim, que às vezes a conversão das pessoas... uma vez, quando eu fui fazer trabalho social na África, eu vi uma pessoa falando assim que, às vezes, a conversão é como se a gente fosse viajar de trem e fosse passar, tipo assim, da fronteira da Espanha para Portugal, por exemplo, de trem. E tem pessoas que estão dormindo na viagem e não sabem quando e como foi que atravessou a fronteira de um país para o outro. E tem pessoas que estão acordadas, sabe? Falar exatamente o horário, a hora e o minuto que cruzou a fronteira de um país para o outro. Então, assim, eu vejo a minha conversão como se eu estivesse, entre aspas, dormindo nessa viagem e eu não consigo me lembrar exatamente, foi nesse dia, nessa hora que eu me converti. Porque eu sinto que eu tenho experiências com Jesus, como a gente nasceu, né, num lar cristão, desde a infância, desde a mais tenra infância, essas experiências. E eu sinto que isso está acontecendo com os nossos filhos também, né? Quem não sabe, quem está em casa, eu tenho 2 filhas, a Carol tem 2 meninos e a Camila tem 2 meninas e um menino. E nós também estamos fazendo isso com nossos filhos, né? Desde a mais tenra infância deles, falando do amor de Jesus, falando sobre ser cristão sem fronteiras, como ser cristão sem fronteiras, e levando esse legado para cada um deles. E a Carol, a gente falou, a maior ranking aqui de perguntas é quando é que a Carol vai voltar para a internet. Então, tá todo mundo, assim, na expectativa da Carol voltar. Carol, conta um pouquinho pra gente, porque, assim, tá todo mundo ansioso. Gente, vocês viram que, assim, às vezes eu tô perdendo a mão, né? Já tem 2 anos. Então, eu queria voltar e dar oi para vocês. Boa noite. Dizer que eu tô muito feliz por todo o carinho que vocês deram, né? Me trouxeram aqui através do Instagram da Claudinha, dos Doses de Fé, Instagram da Camila. Eu recebo também do Instagram do meu pai. Às vezes eu trombo com as pessoas no aeroporto, no shopping. E é tão gratificante ver como vocês ainda lembram de mim e pedem a minha presença. Então, eu quero dizer que eu não esqueci de vocês. Vocês são muito especiais para mim. Fizeram parte de uma fase muito importante na minha vida, de várias viradas de chave. Eu acho que eu tô numa outra metamorfose agora. Me tornei mãe, quero aproveitar mais os meus filhos, mais tempo de qualidade com eles. Ainda tô no consultório também. Mas não descartei voltar. Eu tive um problema sério no Instagram. Meu Instagram ele foi hackeado. Depois o algoritmo tombou ele. Eu não consegui recuperar. Foi para a justiça. Ficou mais de 1 ano aí rolando na justiça. Eu ganhei a causa, mas o algoritmo realmente já tinha meio que absorvido essa minha conta. Eu não consegui recuperar ela, infelizmente, embora tenha ganhado a causa. Então, se eu fosse recomeçar, eu teria de recomeçar no Instagram do zero. E eu não descarto essa possibilidade. Eu só estou esperando o Senhor tocar no meu coração no momento certo, na hora certa, e levar para vocês realmente o melhor da minha essência nessa nova fase da vida. Então, eu queria, já que nós estamos falando de fé, e se você sente falta dos meus conteúdos, coloque em oração também. Quem sabe o Senhor Jesus também aí não vai tocando no meu coração de voltar logo, tá? Obrigada pelo carinho. Isso aí, pessoal. Compartilhem essa live com seus amigos, com seus familiares. Convidem o pessoal para assistir junto com a gente. E vamos chamar mais pessoas para poder receber esse conteúdo tão especial que nós estamos preparando para vocês. Bom, a Cibele perguntou assim. Ela falou assim, o pai de vocês é meu grande ídolo. Obrigada, Cibele. Ele é uma bênção mesmo. Como foi a infância de vocês ao lado deles? Fala, Tata. Bom, o papai é um grande amigo nosso. Né? Nós temos a oportunidade de ter um pai muito presente. E principalmente na parte espiritual, um pai pouco dogmático. O que nos deu a oportunidade de conhecermos Jesus de uma outra perspectiva. Sem placa, né? Nem todas as pessoas têm essa oportunidade, muitas vezes crescem num lar cristão e às vezes até têm uma aversão, porque a maneira como se é apresentado Jesus não é uma maneira que você quer estar junto. E o papai sempre nos apresentou um Jesus humano, que abraçava os diferentes, que dava outra face, que era misericordioso, Então, em vários estudos, inclusive, já se mostra que muitas pessoas, quando elas têm dificuldade com seus pais,
principalmente com a figura paterna, ela tem uma relação até muito distante com Deus, porque, poxa, eu tive uma relação tão difícil do que é essa figura paterna. Como é que Deus me ama? Como é que é essa relação? Nós tivemos essa oportunidade de termos uma tradução, porque nós traduzimos Deus para os nossos filhos. Nós traduzimos Jesus para os nossos filhos todos os dias. Eu brinco que a primeira Bíblia que meu filho está lendo é a minha pessoa. Eu sou a Bíblia que ele ainda não sabe ler. Então, a maneira como eu traduzo o Senhor, né, Deus, esta relação com alguém, né, que é superior no sentido agora dessa figura hoje materna que eu sou para os meus filhos, eu quero que eles olhem e falem assim, eu quero essa pessoa aí traduzida na minha vida. Então, para nós foi um grande privilégio. O papai foi alguém que ensina e inspira Jesus como uma grande referência de saúde emocional. E eu estou, assim, muito esperançosa no meu processo educacional, que eu também consiga ter essa mesma relação com as crianças. Porque de todas as minhas expectativas enquanto mãe, de todas, para mim a mais importante é que eles amem a Deus. E que eles tenham essa relação com Deus, não uma relação dogmática, onde você tem ali alguém que a hora que eu estou no sufoco, ele pode me ajudar, e aquela pessoa que está ali para me punir quando eu errar. Não é esse Deus que eu quero que ele olhe e se inspira. Eu quero aquele Deus que é traduzido no amor, na misericórdia, nos frutos do Espírito, na paciência. Porque se você for olhar, o verdadeiro cristão é aquele que tem os frutos do Espírito. Então, obviamente, nós não tivemos um pai perfeito e que tinha suas imperfeições, mas se tem algo que ele realmente soube nos conduzir, é apresentar esse Jesus de uma forma muito humana e possível. Não um Deus que aponta falhas e que pode te tirar do abismo, mas muito mais do que esse lugar assim de extremos, mas aquele lugar do caminhar junto, de eu importo com você, eu quero saber da tua história, eu sofro com você, a gente ri junto. E eu tenho muito essa figura de Deus, porque o papai conseguiu traduzir isso. Então, realmente, para vocês, eu sei que quem é fã sempre tem essa curiosidade. Ele não é, obviamente, um ser humano perfeito, mas para nós três foi, tenho certeza, um grande privilégio ser filha dele e poder continuar esse legado que ele começou levantando essa bandeira da humanidade de Jesus. Poucos autores trouxeram essa figura de Jesus de uma maneira tão sensível quanto o papai trouxe. Por isso que ele tem tantos relatos de pessoas que disseram assim, eu me converti depois das obras do Augusto. Porque não é aquela coisa assim, olha, ou você ama Deus, ou você vai, né, arder no lago de fogo. Pelo contrário, é apresentar Jesus de uma maneira e falar assim, nossa, mas eu quero isso. Como a Carolzinha falou, quando a gente coloca ele na conta, por mais difícil que a vida seja, ela se torna mais leve. Né? Então, essa é um pouquinho da nossa experiência, né? Da minha pessoalmente. É verdade, da minha também. Da minha também. Ai, coincidência! Pai, gente. Não, mas eu acho que, retomando a pergunta, né? Como foi crescer com o papai, além desse lado espiritual, que ele nos ensinou, nos conduziu, sempre ele trazia isso, sempre. Em vários momentos, a gente passava, às vezes, uma tarde em algum lugar, ele pegava um exemplo e trazia Jesus, os ensinamentos dele, e isso internalizando na gente. Mas trazendo também um pouquinho, acho que talvez seja a curiosidade de vocês, do lado humano dele, né? Assim, dele como pessoa. A Camila falou uma verdade, ele sempre foi muito amigo nosso, assim, realmente nosso melhor amigo. E faz questão de ouvir, de perguntar, de saber como é que é. Ele sempre vai na minha casa, ele baixa lá na minha casa para ver, para visitar. Na minha adolescência, a gente adorava passear e se perder. Uma coisa que meu pai adora fazer é sair sem rumo. Pega o carro, pega o bug, vamos sair sem rumo no meio das fazendas ou no meio das cidades. Vira aqui, vira ali, vamos. Na hora que chega, encontra um lugar bonito, às vezes despretensioso, que ninguém imaginava como poderia ser. E a gente encontra beleza ali nas pequenas coisas. E, então, assim, foi realmente muito especial. Né? A nossa infância ela foi simples nesse quesito, de fazer, acho que muito do pouco, sabe? Esse que meu pai fala muito, observar a beleza das pequenas coisas, apreciar o sabor de uma fruta, observar como que foi o processo daquela árvore. O periquitinho veio, deixou cair a semente, aí veio a chuva, a árvore cresceu. A gente sabe, ficar observando a natureza, entender esses processos todos e trazer isso para a nossa realidade, né?
a gente também viveu... A gente, claro, nós éramos em 3, brigávamos muito, inclusive eu e a Claudinha, que somos mais próximas. Não, eu não brigava. Seja, A Camila eu era a mãe, apertava. a A Camila nossa cuidava mãe. da gente. Eu cuidava de vocês. Então a gente brigava muito, eu e a Claudinha em especial. São Meu pai anos ficava diferentes. louco com a gente. Verdade. Coisa de irmão, né, gente? Acontece Então, em isso é toda até bom, porque família. quem tá em casa às vezes fica pensando, gente, essas meninas eram seus 3 É, anjinhos. três Santinho. cocotinhas, não. Vou te A falar. Claudinha me provocava, viu, gente? Não, você começava. Fala Não, a e verdade. eu tinha que ficar no meio do carro e toda viagem meu pai parava no estacionamento e falava assim, nós vamos voltar, porque eu não aguento mais. Então, às vezes você fala assim, gente, peraí, tem alguma coisa errada. minha família casa- normal. Normal, tá? Vai dar certo. Vai dar Acredita certo. na semente. é, Acredita na semente. Umas, a semente, uns germinam mais cedo, outros mais tarde, mas se você tá regando direitinho, vai dar bom. Não, e hoje a gente passa isso com nossos filhos, né? Não, e a gente se tornou super amigas. Super, a gente é Em muito amiga. Depois que a gente foi crescendo, né? a gente Amadurecendo, Nossa, a gente é muito tipo, não amigas. tem. A gente se liga Todo uma pra dia outra se todo fala. dia. Umas 2 vezes, mais de uma vez por dia. Então, assim, vai dar bom. O isso importante aí. é continuar, não desistir no processo. É. Uma coisa, assim, que me marca muito, assim, a infância com o papai, é quando a gente ia muito, igual a Carol falou, sem rumo, sabe? Então, a gente ia, por exemplo, nós vamos pra praia. Todo mundo, assim, no carro, nós 5 no carro, meu pai, a mãe e as meninas. Eu dormia em cima da Carol, ninguém queria dormir em cima de mim, porque eu era muito magra, ninguém queria. Todo mundo queria dormir em cima da Carol, em cima da Camila. E aí, às vezes a gente parava no meio da estrada, que meu pai gostava muito de sair sem rumo, assim. E a gente via casas abandonadas, fazendas, assim. E eu me lembro muito da gente ver essas casas, assim. E meu pai falava assim, quem será que morou aqui? Vamos olhar a beleza, assim, nessas paredes rachadas, nessas janelas abandonadas de madeira caindo. Que pessoas que moraram aqui? Quais foram as dores dessas pessoas? Que lágrimas que elas derramaram, né? Quais foram as lágrimas que essas pessoas derramaram nesse lar? Quais foram as risadas que eles tiveram? Quais foram os abraços, as conquistas, as vitórias, as celebrações, os aniversários? Então, a gente começou a olhar muito com empatia para o ser humano por causa do papai, né? Que ele tinha esse olhar da gente olhar a beleza no ser humano, olhar a beleza no idoso, de conversar com os idosos e saber as histórias deles, o que eles viveram, o que eles passaram, e muita gente conversando com nossos avós, né? Não, e isso é tão legal, porque assim, eu acho que por isso tão pouco, né, a minha influência, eu fui fazer psicologia, a Carol também, você não fez, mas vou te falar, mas tá beirando ali, psicóloga. virou psicóloga também, porque eu acho que a gente foi treinado a olhar além do óbvio. Principalmente nessa sociedade cheia de filtro, onde as pessoas, o que é valorizado é o primeiro impacto, é o primeiro segundo, é os 3 primeiros segundos do vídeo, é a imagem que a pessoa quer passar. Nós somos treinados insistentemente na nossa educação, mais e mais. Descortina. Por trás da agressividade tem o quê? Por trás da lágrima tem o quê? Por trás, às vezes, da incoerência do outro tem o quê? Então, nós tivemos a oportunidade de descortinar comportamentos. E entender que por detrás, até mesmo daquilo que nos machuca, até daquela ofensa que aquela pessoa faz, o que está por detrás? Porque a gente sofre menos. Se a gente olha por detrás da dor, se a gente entende que ninguém fere se não for ferido, que ninguém dá o que não tem, são ensinamentos que geraram e provocaram em nós muita resiliência. Porque quando você é empático, quando você se coloca no lugar do outro, você também se fortalece. Porque você não pessoaliza coisas que não são suas. Você não traz para você responsabilidade que às vezes é do outro. Porque às vezes a pessoa fala, mas a empatia gera pessoas frágeis? Não. A empatia gera pessoas fortes. O que gera pessoas frágeis são pessoas hipersensíveis, que é diferente. Então, nós fomos treinados a sermos empáticas, mas fortes. Fortes a entender aonde é que começam as minhas dificuldades e aonde começa do outro. Aonde tem beleza que muitas vezes a primeira imagem não mostra beleza. Então, sair do óbvio, principalmente que nos preservou numa geração tão óbvia, tão maquiada quanto a nossa. É verdade. E eu acho que isso também é interessante para você que está aí assistindo, principalmente para os pais, né? Para as mães, para os pais que estão aí, pensar que isso que a Camila falou é tão importante e não é difícil de fazer. Porque, às vezes, a gente fica imaginando que para a gente ensinar coisas diferentes para os nossos filhos, principalmente nessa nova sociedade, agora com a inteligência artificial, com um monte de coisa aí surgindo, que a gente
nem imaginava o que seria, né? A inteligência artificial parece a era do descobrimento do fogo. A gente nem sabe o que vai acontecer depois disso. Então, assim, não é difícil, sabe? É você olhar para o seu filho e mostrar para ele o que tá ali cristalino na frente, mas que ninguém conversa sobre isso, né? O olhar de um idoso, uma casa abandonada, uma rachadura na parede, os quadros na parede, falar daquilo que você sente, daquilo que você pensa, perguntar para ele, se importarem com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele sente, não querer o tempo todo impor o que você acredita ser verdade. Porque vejo isso muito na minha vida, falo muito isso no meu consultório, e acho que todo mundo experiencia isso. Existem vários caminhos para chegar até a Roma. A gente sabe aquele ditado? Vários caminhos para chegar até a Roma. Não existe só o seu caminho, não existe só a sua verdade, não existe só a sua maneira de enxergar o mundo. Às vezes a gente precisa abandonar a nossa velha maneira de enxergar o mundo para encontrar outras possibilidades também. Inclusive na nossa criação com os filhos ou nos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, porque tudo é relacionamento, né? Trabalho, relacionamento amoroso, com o filho, com o amigo, tudo é com você mesmo, tudo são os relacionamentos que a gente cultiva. Então, tentar acalmar esse barulho do mundo, que é muito alto dentro de nós, esse barulho dos outros, que é muito alto dentro de nós, para se interiorizar um pouco mais, para tentar se acalmar, se entender, observar aquilo que te faz mal, filtrar as pessoas que você convive. Será que essa pessoa me faz bem? Até onde eu devo ir? Tá, então agora eu entendi, fui um pouquinho atrás do óbvio. Essa pessoa faz isso comigo por conta disso, disso e daquilo. E tá valendo a pena conviver? Será que, se eu preciso conviver com essa pessoa, será que não é melhor eu mexer um pouquinho na carga horária, sabe? Não precisa ficar o tempo todo colado, vivendo isso o tempo todo. E, sabe, e entender que não é difícil. É só você dar o melhor de você de uma forma mais humana, acalmando todo esse barulho, acalmando toda essa ansiedade, olhando um pouquinho mais para dentro, absorvendo conteúdos bons, como esse e outros que tem por aí, bons livros, bons podcasts, pessoas que falam de coisas de verdade para a vida de vocês. Acho que é isso. Isso aí. E aproveitar que a gente está falando aqui do papai, mandar um beijo para ele, porque ele deve estar assistindo a gente Lindo! aqui. Pai, nós te amamos. E mandar um beijo para a mamãe também. Lindona! Te amo, a gente falou bastante do papai e as pessoas têm muita curiosidade da mamãe. Vamos falar também um pouquinho da mamãe. Vamos. Ela é uma Já, figura você tão não conhece a excêntrica, Mama, tão Não, a especial. mamãe, gente, Ela é todo demais. mundo fala, É muito gente, sábia. se a gente fosse igual a mamãe, e eu acho que tem muito a ver também com o tema, né, sobre a fé. Sim. Sim. A mamãe é uma mulher de muita fé. Dificilmente você vai ver a mamãe emocionalmente abalada. Porque ela tem tanta segurança, e é uma das coisas tão legais que muitas pessoas condicionam a fé, principalmente nos dias de hoje, ao sucesso. Então, assim, não, se você tem fé, tua empresa vai prosperar. Se você tem fé, as coisas vão dar certo. Elas correlacionam duas coisas perigosas, na minha opinião. Porque isso não é uma verdade. Se você lê a Bíblia, não é uma verdade. Se você pegar todos os grandes homens de fé, Exatamente. Quem lê a Bíblia não se engana. eles passaram por muitas dores. Paulo, por exemplo, tinha um espinho da carne que Jesus não tirou. E ele falou, a minha graça te basta. Você vai aprender, apesar da dor, ser uma grande referência. Então, quem te vende uma espiritualidade que ela vai te trazer sucesso profissional, que ela vai te trazer toda a harmonia, estão te vendendo errado. E aí muitas pessoas postam e as pessoas falam assim, não, espera aí, se teu casamento ainda não tá bom, se a tua empresa não prosperou, alguma coisa tem. Você não tá orando direito, você não tá jejuando direito, porque tá condicionando coisas que não são condicionáveis. E a mamãe, ela tem muita essa tranquilidade de passar pelas turbulências e tá bem. Ela espera menos, quando as coisas vêm, ela não se frustra demais, ela faz os devocionais dela diário, ela é grupo de oração, ela Fala tá de Jesus bem. pra todo mundo. Fala de Jesus, ela se encontrar ela vai falar assim, posso orar por você? Ela vai falar e faz as crianças falarem também. A mamãe já tem uma espiritualidade muito sem conflitos. A mãe não tem conflitos na espiritualidade, ela tem uma certeza de que o que sustenta ela é o Senhor, que vem a tempestade, ela tá sorrindo, vem a bonança, ela tá feliz, ela tá sempre bem. Eu brinco que eu queria, se eu fosse igual a mamãe, gente... Nossa, se fosse 10% não, do que ela já ia, tava tava metade, feita. minhas amigas falam assim, por que a gente não é igual ela? E eu acho que muito do que a mamãe
Obviamente, apesar, né, da sua história de vida, e cada um tem a sua, mas eu acho que trazendo aqui a parte, eu acho que uma das fortalezas, a principal fortaleza da mamãe, com certeza é a sua espiritualidade, o tanto que essa espiritualidade sustenta ela incondicionalmente. A fé dela não está condicionada ao sucesso, à realização, o papai atender a expectativa dela, a gente atender a expectativa dela. Ela, se ela quiser passear, ela vai passear sozinha. Se ela tiver com gente, ela vai adorar estar com gente também. Se a gente vai lá, ela adora, mas se a gente não vai lá... E ela não liga que o papai aparece e ela fica no backstage, Não, assim, ela não tem ciúmes nenhum. Ela é assim, super fã, ela bate palma em todas as palestras, a primeira ela vibra e é uma Pede referência, autógrafo. né? Pede autógrafo. Pede autógrafo, entra na fila pra pegar autógrafo. Não, e sabe por que ela entra na fila? Porque ela fala assim, ó, nosso papai, quando tá na fila, ele dá um sorriso tão mais bonito do que quando só tá eu e ele, porque aí tá todo mundo olhando. É verdade. Então, assim, ela tem a estratégia, de vez ela ficar assim, ó, ai, nossa, é Augusto, porque é normal. Você, né, quando você tá socialmente, você tem uma pressão social de se comportar, né, de uma determinada forma. E em casa, às vezes, você tá cansado, não atende a todas as expectativas como você atende de um estranho em 5 minutos. Só que ela fala assim, de vez ela reclamar, ela vai na fila e ele dá o melhor sorriso. E fala, olha como o papai sorriu lindo, ainda dá zoom na foto. Vamos tirar uma foto nossa. Ela fala, Então, gente, estratégia. Mas por quê? Porque ela tá bem. Sabe por quê? Porque a mamãe fica bem. E o Senhor sustenta ela. Porque ela tá sempre bem, ela sabe que o Senhor tá com ela e que tá tudo certo. E ela não guarda muito rancor, ela perdoa. Nossa, ela perdoa muito. Isso é muito Tem bonito. coração, né? Isso é verdade. Verdade. E ela tem uma calma, uma serenidade, assim, como a Camila falou, né? Pode vir a tempestade que for, ela tá, assim, sempre calma. Ela passou Só muito, fica com muito assim, medo das crianças pegar gripe. não, só com os netos que não. Não sei o quê. Não sei o quê. Pras crianças. Mas ela, com ela mesma, ela é tranquila. Nossa, Não, e ela foi muito importante, assim, de insistir da gente ir na igreja, ter uma fé consistente, não só uma fé filosófica, né? Mas uma fé de ler a Bíblia, de entender, de saber as histórias. Isso foi muito importante. Nossa, o Augustinho, o pessoal fica impressionado. Mas como ele sabe de Bíblia, como ele sabe. E eu, por mais que eu ensine, ele fala, não, minha avó que ensinou. Eu falei, mas a mamãe também te ensina. Não, mas a minha avó, mãe, a minha avó. E deixa a avó, né, gente? Tão gostoso ter vó. E é tão gostoso esse transferir o capital da experiência, né? E eu acho que a vovó e o vovô, eles como pais foram excelentes, mas acho que como avós, eles são um grau acima. Sensacionais, sensacionais. Eles dedicam muito tempo, brincam, fazem de tudo, investem tempo nos netos, né? Critica a gente, principalmente minha mãe tá fazendo tudo errado. Mas tá tudo certo. E aí a gente... Verdade. Aí ela fala, não, querida, é que filha, a mamãe acha isso. Hoje a vovó pode dar doce, tá tudo certo. Ela reclama que a gente dá doce, mas se ela der, tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. E eu falo, gente, deixa a gente tem que ser a chata mesmo, deixa a avó ser legal. Já foram chato uma vez. É verdade. Gente, então, mãe, te amo. Se você estiver aí assistindo a gente, com Linda, certeza beijo. você tá. Nós te amamos muito, somos suas fãs. Papai tem muitos fãs, mas com certeza você tem aqui 3 fãs que são apaixonadas por você, mãe. Linda, E nós beijo. abrimos aqui uma caixinha de perguntas. Conta aqui pra gente como é que tá a sua fé hoje. E também faça perguntas aqui pra gente, pra nós respondermos aqui ao vivo, tá bom? E voltando aqui para as perguntas que nos mandaram, vamos lá. Vocês já passaram por um momento de desespero ou de perda? Pode Eu começar. já. No meu divórcio foi muito difícil. A maioria de vocês já acompanharam um pouquinho a minha história. Eu fui casada, eu tô no meu 2º casamento. O meu primeiro casamento foi um casamento muito difícil. Hoje, mais madura, eu acho que eu consigo olhar as coisas de um jeito diferente. Eu acho que não existe culpado que não mereça seu desconto e nem inocente que não tenha sua parcela de culpa. Essa é uma frase que meu pai fala muito e eu acho que ela faz muito sentido. Então, assim, nós éramos pessoas diferentes que despertavam o pior um do outro. E no meu caso, dentro daquela relação, eu sofri muito. Houve muitos desafios, ciúmes, controle. E aquilo, assim, me levou a um estado depressivo dentro do relacionamento, que eu precisei sair dali. E, assim, houve um desespero, porque, assim, ninguém em casa querendo se separar, né? A gente fica naquela dúvida. E aí, o que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? E, assim, parece que o castelo...
o da princesa na torre do castelo, esperando o príncipe encantado, desmorona, e você não é nem mais a princesa, nem tem mais o castelo, e você é mais macho que o príncipe do cavalo, mas, assim, é uma loucura, né? Então, assim, houve um momento, assim, de desespero, com certeza, fiquei muito mal, muito angustiada, mas é assim, novamente eu preciso falar da minha fé, né? Eu vejo que Deus é especialista em transformar toda dor em alegria. E apesar de todas as dificuldades que eu vivi e que o Silvio, meu marido, acho que ele deve estar assistindo a gente, Bezão, te amo. Deve estar lá cuidando das crianças, muito bem. Apesar de tudo que a gente viveu, eu acho que o Senhor foi muito bom na minha vida e na vida dele, porque a gente se encontrou depois, pronto um para o outro. E ele veio também de um outro relacionamento que acabou não dando certo. E eu acho que é sobre isso. Às vezes a gente acha que os desafios que a gente enfrenta na vida, eles são para nos destruir. Eles são, o mundo está contra mim, o universo está contra mim, não existe gente que presta, não existe gente boa, o mundo está cheio de gente ruim. Eu acho que isso é uma mentira. Eu acho que existe muito mais gente boa do que gente ruim. Eu acho que só, às vezes, a gente está se conectando com as pessoas erradas, ou procurando nos lugares errados, ou tão no desespero e na ansiedade de encontrar essa pessoa que a gente escolhe mal. E escolher mal é muito ruim, porque é uma consequência para a vida, né? Acho que é a decisão mais importante que você tem que tomar na sua vida com quem você vai casar. Porque isso muda toda a trajetória. E tanto para um divórcio quanto para se continuar casado. Porque depois vem os filhos, vem as consequências, vem projetos de vida juntos que vocês vão construindo, muda de cidade, fica na cidade, profissão, mexer no teu emocional. Então, isso é muito importante. Então, se você está aí, não encontrou ninguém ainda, calma, não desespera. Não fica doido ou doida para querer pegar a primeira pessoa que aparecer. Vai com calma, sabe? Depois do meu divórcio, eu me conectei muito com Deus, muito. E eu acho que ele ouviu tantas minhas orações que logo em seguida eu encontrei meu marido. E a gente está junto já fazem 7 anos. Tivemos 2 filhos lindos, o Leão e o Luigi, os príncipes da mamãe. E eu vejo assim que esse meu desespero parecia que era o fim de tudo. Era Deus jogando meu castelinho de cartas para o ar. Mas, no fundo, ele não queria meu mal. Ele só não queria aquele castelo para mim. Aquilo não fazia parte dos planos dele para minha vida. E, às vezes, a gente tem que entender que os nossos planos, às vezes, não são os planos que Deus quer. E, para ele fazer com que a gente chegue na maturidade que ele acredita ser o melhor para nós, do que ele desenhou para nós, a gente vai precisar abandonar velhas versões de nós mesmos. E a gente vai ter que tirar essas camadas, essas crostas, essas cascas, essas falsas crenças que a gente vai cultivando em nós. E quando a gente fica totalmente nu, cru, abalado e sem rumo, é aí que ele faz todo o milagre. E por isso que é impressionante o quanto ele é bom o tempo todo, apesar de todas as dificuldades. Eu acho que é isso. Amém. Gente, a Seu Carol, testemunho. antes de eu falar, eu quero mandar um beijinho pra Alice, que minha mãe tá lá com ela, e ela falou, mãe, manda um beijo pra mim, a princesa. Beijo, Alice! Alice, Te uma amo, menina, Alice. nossa, o meu xodózinho. Filha, a mamãe te ama. E, Carol, você falou de um ponto, e antes de eu falar da minha, só complementando o que a Carol falou, de um dogma muito grande, que é o divórcio dentro da religião. Sim. E muitas pessoas sofrem porque acreditam que tem que ficar num casamento a qualquer preço, de qualquer maneira. Obviamente que o divórcio não deve ser uma primeira opção. Nós temos que tentar afinar. Eu já passei por momentos muito difíceis no meu casamento. A Cláudia também tem as experiências dela. Cada um tem. Não é fácil. Eu sou 15 anos casada, tenho muitos desafios. Como acho que todos que estão aqui me assistindo, conviver não é fácil. Claro que o divórcio não é a primeira opção, nunca foi para Carol, por exemplo. Não, mas foi uma opção viável dentro do contexto que ela está vivendo. E muitas vezes a religião ela é cruel nesse sentido. E graças a Deus nós tivemos pais muito abertos para nos acolher, né? E ajudar a Carol também a colocar limites. Olha, daqui para lá não dá mais. Não, e foi algo tão forte, porque assim, eu lutei muito tempo sozinha. Com vergonha, né? Com vergonha da minha família, com vergonha dos meus pais, porque, como eu falei, ninguém casa querendo separar. E eu ainda vim de um lar cristão. As nossas famílias,
os meus avós dos 2 lados são cristãos, minhas tias, meus tios, os nossos primos. Então, assim, eu vim de uma família onde, assim, com valores muito fortes. Então, na minha concepção, eu falo, cara, eu vou envergonhar minha família. Eu vou contra aquele juramento que eu fiz lá no altar. E como que vai ser isso? Mas eu tentei o máximo que eu pude. Eu acho que talvez ele também tenha tentado o máximo que ele pôde. Mas é o que eu falei, não éramos pessoas compatíveis. E não deu certo, porque despertávamos o pior um no outro. E quando nós chegamos num limite emocional, onde dali para frente era impossível continuar, houve essa decisão do divórcio. E eu senti a mão do Senhor me abençoando. Porque ele também não queria aquilo mais para mim. E provavelmente para ele também não. Eu segui minha vida, ele seguiu a vida dele. Eu acho que, assim, às vezes Deus sussurra coisas no nosso ouvido. Às vezes a gente tem medo, né, de tomar decisões. Mas procure pessoas que vão te aconselhar para o bem. Eu procurei médicos, procurei profissionais, procurei meus pais, procurei minhas irmãs, me abri. Consegui falar sobre aquilo. Falar sobre isso é tão importante. Porque às vezes a gente acha que a gente chega num nível que a gente... eu sou a louca, né? Eu que sou a louca e ninguém enxerga nada. Mas se você não começa a contar a realidade, as coisas que realmente acontecem, ninguém vai conseguir te entender. Então, claro, mais uma vez, existe muita esperança para o casamento. Tente, busque ajuda. Os 2, tentem lutar os 2 pelo casamento, porque uma pessoa só lutando também não dá certo. Amar, como diz a Marília Mendonça, amar por 2 é prejuízo, então não tem como. E é isso. E foram essas dores assim que eu passei. E você ficou de falar a sua, né? E o Senhor, ele é especialista em se revelar no meio da dor. Nossa. Eu acho que, claro, nós devemos experimentar ele e experimentamos ele todos os dias. Mas especialmente quando nós estamos no deserto, ele aparece de uma forma ainda mais especial. Por isso que eu digo que muitas pessoas, quando não tiveram esse pai amoroso, que acolhia, que era a ponto de assim, olha, eu vou te proteger de todo mal, tem dificuldade até de entender esse Deus que é assim. É um Deus que ele te ama, ele não tem prazer nenhum no sofrimento, no seu sofrimento. Ele não tem prazer nenhum onde as pessoas colocam, mas cheio de dogmas. Eu tenho muito problema com esses dogmas cristãos, onde limitam Deus. Como se Deus só fosse limitado a meia dúzia de coisas. Obviamente que Deus tem os seus valores, mas ele é pai. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim, ai, Camila, eu estou passando por essa dificuldade com uma pessoa que ela ama muito, e na Bíblia fala isso, cheio de dogmas. Eu falo assim, olha, eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, você acredita que Deus tem um amor maior do que o amor que você tem pelos seus filhos? Você acha que Deus ele carrega nele um amor maior do que o amor que você carrega pelo seu filho? Ela disse, não, eu acredito, é o que está escrito na Bíblia. Eu falei, então, o que seu filho poderia fazer que fizesse com que você deixasse de amá-lo? Fala. Você colocaria ele nesse lugar que você está colocando essa pessoa que você ama por ela ter errado isso? Então, eu sempre quando a pessoa vem, não, porque Deus isso, porque essa pessoa está errada. Não. Toda vez que as pessoas vêm apontando, para mim isso não traduz o Deus que eu sigo, que eu amo. Porque quando eu me coloco como mãe, e eu vejo, eu falo assim, o que o Augusto poderia fazer, a Alice e a Anne que fizesse eu deixá-los de amar, deixá-los para trás. Bem extremo, nem se chegasse ao entendeu? você deixaria de amar. Você vê na cadeia, filas e filas de mães querendo ver os seus filhos, que às vezes mataram, foram traficantes. Então, ali, ainda tendo esperança que seu filho mude, tendo esperança que seu filho resgate. Então, a minha visão é que Deus, todos os dias, ele espera, quando nós acordamos, será que essa pessoa vai me procurar? Será que essa pessoa vai me abraçar? Será que ela vai vir até mim? Quando você vê a história do filho pródigo, o pai estava lá esperando. E quando o filho aparece, e o pai sabia a intenção, quem não conhece a história do filho pródigo, o homem rico, tinha herança, um foi falar assim, pai, é o seguinte, eu quero a minha parte, e muitas pessoas não contam na história, sabia? Quando ele reparte a herança, ele reparte para os 2, ele dá para os 2, não dá só para um. Ele dá para os 2, um fica e o outro vai embora e gasta tudo. E aí ele começa a comer a larva dos porcos, aí ele lembra, fala assim, peraí, eu vou voltar, porque lá na casa do meu pai, os servos comem melhor. E aí, quando ele volta,
Ele volta. O pai está na beira, a parábola conta, esperando e sai ao encontro. O pai sabia que o filho não voltou porque o amava. O pai sabia que ele não voltou porque ele estava arrependido. Ele voltou por puro interesse. A verdade é que ele voltou por puro interesse. Ele voltou porque ele queria. Ele falou assim: não, Tava passando necessidade. tô passando necessidade. Sabe o que o pai fez? Mas que bom que você voltou. Eu te amo Amor. assim mesmo. Vem aqui. É por necessidade, é por comodidade. Não importa. E aí, é nesse encontro que o filho fala assim: meu Deus, como é que eu fui embora? Aí ele experimenta, por isso que ele fala assim, ó, vocês podem me amar porque eu vos amei primeiro. É quando a gente experimenta o amor de Deus que nós conseguimos amá-lo. Então você, quando for falar de Deus, você tem que falar de um Deus que ama apesar de todas as coisas. Então, eu já passei por muitas situações da minha vida. Muitas. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas porque ela tem condição... porque ela tem uma família. Claro, cada um tem sua dor, não vou dizer cada um tem sua dor. Nós já conhecemos muitos miseráveis morando em palácios. Não, e a dor é muito individualizada, não importa a classe social que você está, a religião, o ambiente, o país. Claro que você fala, mas vai você comparar a sua dor com a dor da pessoa que está lá no meio da guerra. É porque a dor não tem como você comparar, porque a dor é aquela que você vive. Pode ser o dedinho cravado, a unha do pé, uma doença terminal, é aquilo que você vive, é aquilo que você sente. Por mais que você esteja ruim, você fala assim, eu tô muito ruim. A pessoa nunca vai entender aquilo que você está sentindo de verdade, porque existe um anti-espaço entre eu e você. Por mais que eu me coloque no seu lugar para entender a dor que você tem, eu só consigo entender você a partir de mim mesmo. É muito louco isso. Eu nunca vou conseguir entender você do jeito que você é. Eu só consigo entender você a partir de mim ou daquilo muito próximo que eu já vivi. Isso é tudo inconsciente. Então, não tem como a gente rotular a dor. Isso é muito importante. A gente vive num mundo onde fala, tua dor é isso, tua dor é aquilo. E a dor, de às vezes, você tem muito, porque, por exemplo, quantos artistas vocês não conhecem, famosos, que ou morreram de depressão ou drogados, com remédio para... anestesiar, como Michael Jackson, um caso, né, clássico, morreram anestesiando o corpo porque não aguentava a dor. Mas tinha tudo, tinha o reconhecimento das pessoas, tinha aplauso, tinha isso. Tinha como fama, a Carol, tinha dinheiro. A dor do vazio é muito grande, Nossa. você ter tudo. Porque eu brinco que quando você está nas camadas, nas escadas da vida, você ainda consegue projetar, mas se eu trocar aquele carro, eu vou ser mais feliz. Se eu comprar aquela viagem, se eu tiver isso... Quando a pessoa chega no topo e ela entende que não são as coisas que fazem ela feliz. Claro que nós temos que trabalhar, a falta é difícil, não é sobre isso que eu estou falando. Mas quando você chega num lugar onde você pode ter tudo e nada te satisfaz, é um vazio muito grande. Por isso que se essas pessoas não encontram Deus e propósito no meio do caminho, elas se perdem numa angústia tremenda. E nós já conhecemos várias pessoas. Então, eu já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. E são oportunidades únicas. Hoje eu vi uma frase muito interessante dizendo que é um mito muito grande quando se fala, quando se acredita-se que a dor forma pessoas sábias. Porque senão a humanidade estaria cheia de sábios, porque todos passam pela dor. Porque a dor tem pouco a ensinar para aqueles que não têm coragem e disposição para ouvi-la. Aprender. Então, a gente tem que ter disposição para ouvir. A gente tem que saber... o lugar da dor, a dor tem um lugar importante na nossa vida, de crescimento. Eu acho que você entrou num ponto super importante, que é, na minha opinião, um dos principais cânceres emocionais, que se chama ego. E toda vez que a gente passa pelos momentos desafiadores da nossa vida, se a gente não trata o nosso ego, a gente não vai conseguir aprender com a dor. E aí ela vai ser mais um fardo, né? E parece clichê, mas não é. O fundo do poço ele tem muito mais para te ensinar do que o topo da montanha, muito mais. E se você aprende com esse fundo do poço, quando você chega lá em cima, você fala assim, eu precisei passar por aquilo. Se eu não tivesse passado por aquilo, porque eu vejo assim, que esse negócio com Deus é impressionante, porque quando você vivencia experiências diferentes, que realmente tem um fundo emocional e um fundo espiritual muito grande, parece que é um monte de pontos desconexos. Eu precisei passar por isso, por aquilo. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Da minha infância, depois do meu relacionamento, depois da minha escola, do bullying, do não sei o quê. Porque precisei passar por isso, não tem nada a ver. Mas quando você chega num lugar que Deus planejou para a tua vida, você fala assim, precisei passar por tudo isso. Se eu não tivesse passado por tudo isso,
esse ponto com aquele não teria conexão. Por isso que Deus é um especialista em conectar pontos. Ele cruza a tua história, ela vai fazer sentido. Por mais que você ache que não faz agora, ela vai fazer sentido, porque se você se conectar com Deus, não tem como você sair desconectado, porque Ele é a própria conexão, Ele é o próprio amor. E Ele quer ver você bem, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você sorrindo. Apesar dos desafios que você vai ter que enfrentar, apesar dos altos e baixos, dos obstáculos, que faz parte da nossa vida. A gente está aqui também para sofrer, para aprender, para evoluir. Todos nós estamos aqui para evoluir, não tem como. E a gente vai ter que lidar com E o que acontece todos muito esses no meio casos. cristão, Cláudio, eu também queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, é que há uma culpa muito grande do cristão. Porque você fala, mas você não tem fé? E aí muitos cristãos estão sofrendo emocionalmente com as suas dores, porque eles se sentem constrangidos. Mas peraí, então eu não tenho fé, tá mal, tá triste. Falta de fé, Aí, né? aí tem o julgamento das pessoas, aí vem os pensamentos perturbadores. Quantas vezes nós somos tomados por pensamentos angustiantes, emoções sabotadoras, mesmo tendo fé? Porque é uma inverdade. Ah, mas se você então tem Deus, você deveria estar bem. Quem dera se a gente estivesse bem o tempo todo. Mas apesar das dificuldades, no meio das dificuldades, a gente encontra Jesus. E eu acho que muito também você traz isso nos seus posts, nas reflexões que você traz. É encontrar Jesus na dor. Deus não vai ficar te tirando de todas elas. Porque senão vai formar um filho mimado. Se você tirar a Cecilinha e a Teté de todas as... Ela não cresce. Ela precisa passar pela dificuldade. Ela precisa entender que se ela cair, ela vai machucar. Então, é muito sobre isso, você não acha? Muito. E eu estava vendo esses dias, tem uma passagem que fala, né, que a nossa fé, ela é provada, porque ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece. E algumas pessoas foram conversar com o ourives para entender como é essa questão do ouro, dessa purificação do ouro. E esse ourives disse, olha, eu tenho que colocar o ouro no meio do fogo. Se eu colocar na beirada, não serve. Eu tenho que ser bem no meio do fogo. Ou seja, no meio da dor, no meio da dificuldade. É onde a nossa fé ela é provada. E aí essa pessoa perguntou para o ourives, mas como é que você sabe que o ouro já está apurado, já está refinado? Já tá... Ele falou assim, quando eu vejo a minha própria imagem refletindo nele. Olha que lindo isso. Então, isso acontece com a gente, né? Porque Jesus quer ver a sua própria imagem em cada um de nós. E o ouro, ele está purificando, o fogo que purifica o ouro. Então, nas dificuldades é que a gente vai crescer. A dor, ela vem para nos fortalecer. Claro que é muito difícil a gente passar por dificuldades, mas hoje eu até vejo assim, em muitas igrejas as pessoas falando sobre uma vida perfeita de um cristão, né? Que a gente vai prosperar, que Deus vai nos dar coisas, nós vamos conquistar, nós vamos crescer, que isso tudo é muito bom, é legal. Todo mundo quer crescer, ninguém quer ficar sofrendo. Mas quem lê a Bíblia não se engana, porque igual você falou, o espinho da carne de Paulo, todos os apóstolos foram martirizados, todos eles sofreram. E Jesus disse que a gente deve se orgulhar se a gente sofrer por causa do nome dele. Ou seja, a gente vai passar por sofrimento. A gente vai precisar ter a nossa fé provada. E porque fala assim, para saber o valor da nossa fé, mas não é Jesus que precisa saber o valor da nossa fé. Ele sabe o valor da nossa fé. Mas a gente não sabe o valor da nossa fé. Para a gente entender que a nossa fé vai nos fortalecer. E a gente tem que... E é uma coisa que a mamãe fala muito, né? Que é o fitness do espírito. Eu acho muito legal isso. Que todo mundo até brinca no meu grupo da Família da Fé, que é o fitness. Cadê a Solema para fazer o fitness do espírito? Que é a gente tá sempre buscando. Porque não adianta só na dor você ir lá buscar Deus, sua fé não vai estar fortalecida. Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você está longe dele? Eu tô aqui do seu lado porque você está... Então, está me ouvindo bem porque a gente está perto. Agora, se meu marido falar comigo lá em casa, eu não vou conseguir ouvir ele, porque ele está longe. Então, se a gente estiver longe de Deus, como é que a gente vai ouvir a voz dele? Na dor. Porque aí se torna uma fé utilitária, né? E a gente não consegue fortalecê-la. Não dá para ser uma fé utilitária no sentido assim, só quando as coisas estão mal. Exatamente. Ou quando eu preciso de Deus. É igual o filho pródigo. O filho pródigo foi buscar por uma utilidade. Mas depois daquele encontro, ele nunca mais foi o mesmo. Porque ele falou assim, mas ele me amou. Aí quando você tem esse encontro, Sentiu você o fala assim, amor. peraí, mas eu não merecia. Quando você tem... Por isso que Paulo fala assim, o teu amor me constrange. Essa palavra, eu também me sinto constrangida, porque eu tenho tanta consciência das minhas dificuldades.
Eu tenho tanta consciência que eu poderia ser tão melhor. Eu ainda olho e falo, Camila, mas não acredito que você está sofrendo por isso. Eu não acredito que você está nervosa por isso. Eu não acredito que você está imatura por isso. Eu tenho tanta consciência das minhas dificuldades que eu me sinto constrangida como é que o Senhor me ama, apesar de quem eu sou. E aí esse constrangimento faz com que eu ame os outros. Porque eu falo, gente, peraí, eu não merecia. E ele fez tudo por mim, eu preciso dar outra face, eu preciso ser misericordioso com o outro. Porque se você fala que você ama Deus, mas é o primeiro a julgar, se você fala que você ama Deus, mas você é o primeiro a apontar as falhas, se você fala que você ama Deus, mas você acorda reclamando, são incoerentes. Se você for tocado pela consciência de que nós somos tão errantes, a gente ainda fala em coisas tão pequenas, e mesmo assim o Senhor está ali nos amando, nos sustentando, nos amadurecendo, você se torna mais parecido com Ele. É isso que Ele espera de nós. Por isso que Ele quer que a imagem dele se reflete na gente. A gente se torna parecido com Ele, né? Exato. No ouro, igual o ourives quer. Tem que ver a imagem dele para saber que o ouro está pronto. Exatamente. Então a gente vai se tornando parecido com o Senhor. Parecido. É aí que a gente sabe se a pessoa está madura na fé. Não é quanto ela sabe da Bíblia, quão eloquente Exatamente. ela é, grande a igreja que ela cultua. Tanto que na Bíblia fala, você pode salvar muitas almas e não salvar a sua própria alma. É verdade. Então, assim, eu tenho muito temor sobre isso. Você pode falar de Deus, aquilo que você fala pode liberar poder, pode sustentar as pessoas, mas você não salvar a tua alma, você não ter um coração que agrada e é aprovado por Deus. Então, quanto mais nós recebemos dele, mais nós precisamos ter um temor no sentido de reverência, de saber que ele espera de nós também algo, por ele ter se dispensado tanto por nós. Amém. Gente, eu queria mandar beijos e abraços aqui, em especial para Lidiane, que foi minha aluna. Li, eu lembro de você sim, com muito amor, muito carinho, a sua história é linda, fico feliz de você estar bem, de você estar feliz, você estar em paz, estar seguindo sua vida. Um beijo no seu coração, tá bom? Quero mandar um beijo também pra minha tia Cláudia. Ai, tia! Te amo! Linda! Irmã do meu pai, Cláudia Cury, arrasando aqui nos comentários. Um beijo, tia. Tem também aqui a Denise Cavalini, um beijo, Dê. E também tem Conrado falando, amor, te amo, você me deu pra mim. Ai, te amo, meu amor! E o Felipe Leonatius, maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Que bom ter vocês aqui acompanhando a gente. Mandem suas perguntas, mandem seus comentários. A Lê, minha amiga, tem muita gente especial aqui que está nos acompanhando. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Bom, vou fazer mais uma pergunta para as minhas sisters. Como lidar com momentos de silêncio de Deus, quando parece que Ele não responde às nossas orações? Quem fez essa pergunta foi a Samira Martins. Como lidar? Vai lá, Carolzinha. Gente, é horrível. É difícil, né? É difícil demais. Eu ia falar uma merda. Carol sendo Carol, gente. Mas é verdade. Não é? Às vezes você tá lá tentando, orando, buscando, e vai no louvor, vai na igreja, lê a Bíblia, não sei o quê, e reza, não sei o quê. E aí você ora, pede. Só que assim, eu vejo que o falar de Deus não é pela insistência. Não é insistência. É aquilo que Ele quer falar pra você quando você consegue diminuir esse barulho do mundo. Essas vozes. Sabe aquela... Você acha que essa vozinha que tá na sua cabeça é a voz da sua consciência? Não é a voz da sua consciência, é a voz dos outros. São as vozes das comparações. Que fica o tempo todo aqui. Ah, porque você não fez isso, porque aquilo, não sei o quê. Ai, mas fulaninha, beltraninha, é o corpo, é o marido, é o trabalho, é o dinheiro, é o filho, é o comportamento, é não sei o quê. De mínimas coisas a gente começa a se comparar e a voz do mundo vai crescendo dentro da nossa cabeça. Então, assim... Eu percebo que quando Deus fica em silêncio é porque tudo que você está fazendo não está certo, teoricamente. Acho que você precisa dar espaço para Ele falar e dar tempo para Ele falar. Porque às vezes Ele está querendo te mostrar alguma coisa que você não está conseguindo enxergar agora. Por quê? Porque você está com uma lupa, você está com um óculos teu. Você tem que tirar esse óculos. Esse óculos é a tua maneira de enxergar o mundo, é a tua forma de ver o mundo. Agora, se você tira esse óculos e dá espaço para o Senhor falar com você,
pegar na tua mão, te direcionar o olhar, às vezes, para um outro ângulo que você ainda não enxergou a situação, você vai conseguir entender o que ele está querendo te dizer. O que eu tenho muito comigo é que tudo que eu estou vivendo, no fundo, vai fazer sentido. Tudo que eu estou vivendo é para o meu bem. Eu só não descobri isso ainda. Eu tenho muito esse lema comigo. A Lidiane lembra dos meus cursos que eu sempre falava isso. Tudo é para o meu bem, eu só não descobri ainda. Então, às vezes, esse silêncio de Deus, que eu estou querendo a resposta do agora, a gente pede, né? Ai, Senhor, se cair a estrela cadente, eu vou fazer isso. Se o fulaninho buzinar no trânsito, é um sinal. Se não sei o quê, é o sinal. A gente fica buscando o sinal, nada a ver para falar que é a resposta de Deus, né? Mas, assim, quando Deus falar, você vai saber. Você vai sentir no coração. É diferente. É um direcionamento. Tem gente que consegue ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi algumas vezes, sabe? Parece que, nossa, quem falou comigo? E é uma coisa muito intuitiva, é muito forte. Só que para isso você tem que dar espaço para ele. Acalmar. Mas, Carol, faz tempo que eu tô tentando ouvir uma resposta, não sei o quê. Se você não ouviu ainda, calma. Talvez você não está preparado. Talvez você precisa esperar um pouquinho mais. Talvez outras coisas precisam se conectar além de você. Por exemplo, eu estava falando do meu casamento, né? Então, eu me divorciei. Para eu encontrar meu marido, ele também precisou se largar da outra pessoa. Então, às vezes, tem tempo para as coisas acontecerem. Sabe que é o tempo do universo, para as coisas se conectarem? Então, às vezes, você está muito ansioso para que seja agora, mas o tempo de Deus é um tempo também de preparação. E o que fazer enquanto estou esperando? Essa acho que é a grande questão da vida, né? Qual que é a fórmula secreta? Quem pode dizer onde o amor está? Realmente acho que é uma questão individual de cada um. Mas Deus abençoa um coração decidido. Eu acho que eu vivenciei muito na minha vida. Se você quer viver por Deus, se você quer viver um propósito na sua vida, tenha um coração decidido de que você vai esperar, você vai aguardar até você ter uma convicção no seu coração. Todo mundo fala, mas você precisa da certeza, a certeza não existe. Mas você vai sentir no coração. Passos de fé. Às vezes a gente tem que dar passos de fé. E quando você sente no coração que é um direcionamento de Deus, você dá o passo de fé. Com medo, porque na vida a gente às vezes tem que ir com medo mesmo, faz parte. O medo ele é uma reação do ser humano. Mas o lado bom do medo é que ele te chama para briga. E se você enfrenta ele, você consegue domesticar aquele monstro, que na tua cabeça era um monstro, você consegue transformar ele num bichinho de estimação. E vai conviver com ele e você vai superando essas dificuldades. Mas assim, o meu conselho é esse. Em vários momentos eu já tive que esperar, né, o agir de Deus. Tanto por sim, tanto pelo não. E não bota rótulo, sabe? Na palavra de Deus. É sim ou é não, é sim ou é não. Aí você fica pensando, liga para a irmã, para alguém orar, para fulano. Sabe? Eu acho que a vida não é preto e branco. Eu acho que a vida é 50 tons de cinza. A gente vai, de acordo com o que a gente vai vivendo na nossa vida, a gente vai interpretando algumas coisas sem tanta rigidez, sem tanta neurose, sem tanta necessidade de ser uma coisa fixa. Deus vai te mostrando outras possibilidades, outras maneiras, outras pessoas. Se conecte com coisas boas que vão te amadurecer enquanto você estiver esperando. Para você se tornar parecido com aquilo que você quer viver. Que aí vai dar certo. É verdade. E até eu vivi isso hoje, sabe? O Conrado, meu marido, comprou um presente para a Cecília esse final de semana e eu não estava, né? E ela escolheu aquele presente na loja de brinquedos, estava super feliz. Era um negócio, tipo assim, com um monte de bolinha para colar e fazer, tipo, um chaveiro, sei lá. Uns chaveirinhos, assim, de unicórnio, enfim. E eram pecinhas muito pequenas. E pecinhas e a idade para aquele brinquedo era acima de 8 anos. E a Cecília tem 4 anos. Quando eu cheguei em casa, eu vi um monte de bolinha esparramada, a Teté pondo bolinha por tudo quanto é lado. Elas pegam e falam, filha, mas não é assim que faz. Você tem que colocar as bolinhas dentro do quadradinho, para aí a gente coloca a água para poder fazer o chaveirinho. Mas ela não entendeu, ela queria colocar todas as bolinhas juntos na água, ou seja, ela estragou todo o brinquedo, carésimo que o Conrado comprou, sei lá quanto é que ele pagou naquele brinquedo. E eu falei, gente, isso é muito louco, né? Assim, analisando que isso acontece com a gente. Às vezes a gente pede uma coisa, ela tem certeza que ela insistiu muito que ela queria aquele brinquedo. O Conrado queria que ela pegasse outros, mas ela quis aquele brinquedo. E aquele brinquedo
não era para ela não estava preparada para aquele presente. Ela não estava. Excelente exemplo. E eu pensei nisso, às vezes a gente pede as coisas para Deus e a gente não está preparado para receber aquilo, ou não é, e aquilo não é o melhor para a gente. Não é para ela, não era ela receber outro presente ia ser muito melhor para ela, porque ela estragou tudo, ela não conseguiu nem brincar. Então, às vezes a gente pede uma coisa para Deus, a gente não entende o silêncio de Deus. Inclusive, gente, lá no canal Dose de Fé no Instagram, tem um vídeo fixado, um Reels fixado, que eu falo do silêncio de Deus, especificamente sobre o silêncio de Deus, de uma resposta de oração que eu venho pedindo a Deus há muitos anos, que é o sono das minhas filhas, que eu tenho tido muita dificuldade agora, que tem evoluído, que tem melhorado mais. Meus Passei pros delas, dela parou de dormir, gente. Mas a gente Senhor sofre muito. Jesus. Sofre muito, muito com a insônia das minhas filhas. E é uma coisa que eu senti muito na pele o silêncio de Deus. E eu tenho certeza que Deus está me tratando, Ele está querendo falar comigo, né? De alguma forma. Isso que vocês colocaram, e esse exemplo que você deu, claro, muito interessante, porque às vezes a gente Deus está falando, mas não está falando o que a gente quer ouvir. Exatamente. Porque muitas vezes Ele nunca tá o silêncio dele, que a gente entende como silêncio, é porque ainda ele não deu a resposta que a gente gostaria que ele desse. Então a gente acha que ele está em Mas silêncio. Ele falou não e a gente está querendo, né? E um exemplo disso eu já te compartilhei uma história que eu gosto muito, que é a história de Lia. E Lia, resumidamente, a história de Lia, Jacó era apaixonado pela Rebeca, que era a irmã mais nova de Lia. Rebeca, ele chega e fala assim, eu quero casar com a sua filha. Chega para Labão e fala assim, eu quero casar com a tua filha. Aí ele diz o seguinte, tá bom, então você trabalha 7 anos de graça para mim e você vai casar com a Rebeca. Tá bom. Jacó, apaixonadaço, foi lá e trabalhou 7 anos. No dia do casamento, a hora que teve a consumação, ele percebeu que era Lia. Ele chega para tirar satisfação. Fala, peraí, eu trabalhei 7 anos pela Rebeca. Raquel. Desculpa, Raquel. Pela Raquel. E você me vem e me dá a Lia? Não, mas não é esse o acordo. Não, é o seguinte, aqui na tradição é o seguinte, a irmã mais nova não pode casar antes da mais velha. Se você quer agora a Raquel, é só você trabalhar mais 7 anos de graça. Ele falou, tá bom. E ele deu a Raquel para ele e trabalhou mais 7 anos de graça. E Lia era amada do Senhor. Como é que eu sei que ela era amada do Senhor? Deus deu um útero muito fértil para ela. Ela teve muitos filhos. Naquela época isso era muito Isso, importante. naquela né? época, era o triunfo de uma mulher. Ela ter um útero fértil. E toda vez que ela tinha um filho, ela consagrava esse filho e dizia assim, Senhor, agora Jacó vai me ver, agora ele vai me amar, agora ele vai me valorizar. Em cada filho que ela tinha, ela mendigava o amor de Jacó. Que só tinha olhos para Raquel. Só tinha olhos para Raquel, que amava Raquel. E Lia nunca recebeu o amor de Jacó. A verdade seja dita. Tanto é que um dos momentos históricos que relata na passagem é que ele ia encontrar o irmão Esaú. E Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú, ou seja, tinha um conflito familiar ali, que eu não vou entrar em detalhes. E ele teve medo de Esaú. Falou assim, gente, Esaú vai vir para cima de mim. Para cima de mim e não estou perdido. O que ele fez? Ele botou Lia na frente com os filhos e deixou Raquel para trás. Falou assim, se matar, mata Lia. Sabe o que aconteceu? Jacó se reconciliou. Falou, não, irmão, tá tudo certo. Se abraçaram e cada um siga o seu canto. Eu entendo Deus dizendo assim, na Lia ninguém toca. Na Lia, não. Jacó, você pode não protegê-la, mas eu protejo. Eu me repito toda vez que eu conto a história de Lia. Aí, o que acontece? O que acontece? Vocês descobrem o filho de Raquel é o grande José do Egito. Quem conhece a Bíblia sabe, ele foi o que libertou, governou o Egito por muitos anos, inclusive teve abrigo de toda a família, foi abrigo de toda a família, mas a descendência de Jesus não é de José, não é de Raquel, a descendência de Jesus é de Lia. Lia, de todos os filhos Judá, né? De todos os filhos que Lia teve um só que ela não mendigou o amor de Jacó. Ele disse, quando nasceu Judá, ela disse, a esse eu dou glória a Deus. Foi o único filho que ela não mendigou o amor. E foi deste filho que veio a linhagem de Davi, Amém. Salomão e Jesus.
mostrando e escancarando ao longo da história de que ela podia não ter o amor de Jacó, que talvez, porque o Senhor não vai invadir. As pessoas têm livre-arbítrio. Às vezes você pede algo que até invade o princípio de Jesus de respeitar o outro. Mas isso não significa que ele não te ama. E às vezes você não sente o amor de Deus como Lia, porque você está tão focada naquilo que você espera que você não percebeu que ele está cuidando de você de outras formas. O amor não veio de Jacó, mas ele amou, ele honrou Lia. A geração de Jesus é de Lia, não é de Raquel. Então, eu sempre peço para Deus, e quero te convidar também, Senhor, me mostre o teu amor. Eu quero ver teu amor. Porque às vezes eu tô tão focada naquilo que eu espero você responder, naquilo que eu acho que é importante para mim, como você disse, naquilo que eu acho que para mim é bom, e que eu esqueço, que eu perco os detalhes e o cuidado que você tem, os gritos que o Senhor tem dado, que o Senhor me ama e que está cuidando de mim ao meu redor. Então, às vezes o silêncio de Deus não é silêncio. Às vezes ele está te falando de outras formas que ele te ama, que ele cuida de você e que não necessariamente tem a resposta. Lia não teve o amor de Jacó, nunca. Mas ela teve o amor do Altíssimo. E quando você entende isso, a conta fecha. Então que você pensa, Senhor, que eu consiga decifrar, traduzir o seu amor. Abra os meus olhos, não deixe meus olhos cegos, não deixe, como a Carolzinha colocou, a minha mente perturbada a ponto de eu não conseguir te ouvir. Senhor, eu não quero só esperar o brinquedo que eu acho que talvez seja bom para mim, ou aquilo que eu peço. Eu quero saber o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer de mim, quais são os caminhos que eu devo traçar, e assim eu consigo ter uma relação com Deus, não de alguém que me serve, mas de alguém que eu confio, que sabe o que é melhor para mim. Quando os nossos filhos confiam na gente, eles nos dão muito melhor, a gente sabe o que é melhor para eles. É verdade. E todas as vezes que eles não seguem a gente, a chance deles se darem mal é muito maior. Então, que a gente também se aconchegue nos braços dos pais com a certeza de que ele não é ausente, de que ele não é indiferente e que ele se importa. E de que ele não tem filhos preferidos. É verdade. Né? De que ele, na verdade, tem filhos que preferem mais a ele do que outros, mas eles não têm filhos preferidos. Ele nunca vai medir esforços para amar você, demonstrar esse amor através de tudo que você precisa viver, nesse caminho que a gente está falando, resumindo, em evolução, naquilo que você precisa evoluir, amadurecer e tal. E tem um pastor que ele fala uma coisa que eu acho legal, que é assim, o melhor de Deus só está esperando você amadurecer. E eu acho que essa frase é simples, mas ela é muito, muito interessante. Porque às vezes a gente está aqui imaturo, achando coisas que a gente deveria fazer. Que nem a Cissa, estava imatura porque ela não tinha idade para um brinquedo que às vezes era de 10 anos. Ela tem 4, né? Agora, o melhor de Deus só está esperando a gente amadurecer. Quando a gente amadurecer, a gente vai ver aqueles pontos se conectarem, a gente vai conseguir perceber o Senhor nos detalhes, a gente vai entender que felicidade não gira só em torno de homem, não gira só em torno dessas questões, principalmente nós mulheres, né? Do corpo, daquilo que eu posso receber do outro, do que o outro pode me dar. Às vezes, gente, o outro às vezes não consegue nem dar para ele mesmo. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade. Ame o próximo como a si mesma. Às vezes a pessoa nem se ama. Como que ela vai conseguir dar amor para você? Existem muitas questões aí. Agora, se você consegue amar o que o Senhor te deu, você vai cuidar de você. Você vai cuidar da sua vida, você vai cuidar do seu lado profissional, você vai cuidar do seu corpo, você vai cuidar... Seu corpo é a sua casa. Você vai cuidar de você, você vai ter uma vida mais saudável, você vai olhar para si mesmo com outra perspectiva. E a partir do momento que você cuida daquilo que é o seu bem mais precioso, que é o que o Deus deu para você, que é o seu corpo, você vai conseguir cuidar e amar as pessoas da melhor maneira possível. E as coisas vão começando a acontecer, se conectarem, né? E você vai se sentir cada vez mais amado, porque você está escolhendo também se amar. É verdade. Lindo. Ai, vocês são demais. E mandar um beijinho aqui, Tem Clau. uns beijos aqui pra você então. mandar. Quer mandar, Tata, primeiro? Ó, quero mandar um beijo aqui pra tia Simone, que tá nos Beijo, assistindo. tia. Beijo! Comentando. A Thalita. Tatão! A minha Beijo! melhor amiga de infância. Crescemos juntos, tá? Beijinho, amo você. Beijo. Beijo! Minha sogrinha. Um beijo, sogrinha. Ju, Te amo. beijo! Várias pessoas aqui. Isabel, Lidiane. A Lidy foi minha aluna. Ai, que Marcando legal. presença. Lohane. Pessoas muito queridas.
Nossa, essa Gente, eu história vou- de Lia é linda, né? Que legal. Não, é linda. A Lê fez uma pergunta aqui. Nos conte um momento que vocês sentiram muito a presença de Deus. Aquele momento que até arrepia. Quais foram esses momentos? Olha, uma vez eu fui fazer intercâmbio com 15 anos de idade e não sei como que o papai e a mamãe deixaram, até hoje eu me Hoje a pergunto. gente nunca deixaria, né? Eu me pergunto, né? Era tão louco porque Nossa, não é tinha. WhatsApp, gente. Não, Não não tinha tinha WhatsApp, internet. não tinha internet. Era caríssimo pra ligar de cartão De telefone. cartão. Nós Não. falávamos uma vez por semana. O papai ficava sabendo se eu estava viva só uma semana depois. É impensável você falar assim. Você ficou um dia, uma hora sem falar com a pessoa, você já quer Não, saber onde que ela tá. loucura, gente. A primeira viagem que eu fiz internacional foi sozinha pro Canadá. E eu não sabia. E sem falar inglês, né? Zero de inglês. Várias experiências. Gente, tá vendo que o Gustavo Ele Criou era a gente assim, aventureiro. solta. Aventureiro. E aí eu me lembro que eu não sabia que na fila, quando eu fiz escala em Toronto, eu tive que desembarcar, porque eu fui para um summer camp, e depois embarcar de novo. Quando eu embarquei de novo, eu não sabia que quando você fazia o despacho de mala naquela companhia aérea, cada um tá indo para um lugar. Na verdade, você tá na companhia aérea. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, se as pessoas iam para aquele lugar, ninguém ia para o lugar que eu ia. Eu não comecei a entender nada, eu comecei a chorar no meio da fila. Gente, eu não sabia pegar o voo, você tem noção. Aí um guarda ficou com dó de mim, me explicou que eu tinha que fazer o check-in, despachar a mala, isso em Toronto, eu ia para Halifax. E aí ele virou para mim e falou assim, aí agora você tem que ir para a polícia, né, que você passa na alfândega lá. Bom, eu lembro que eu fiquei naquela fila e tinha, assim, sei lá, umas 15 pessoas, 20 da polícia. E eu comecei a desesperar. Eu não sabia falar absolutamente nada. Eu não sabia pedir para ir no banheiro em inglês. E eu falei, Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor tem todos os dias, o Senhor esteve comigo. O Senhor não vai me abandonar agora. E eu comecei a ficar tão angustiada, tão angustiada. E aí eu olhei para uma pessoa, me deu uma paz. Tinha 20 pessoas. Eu olhei para uma pessoa, me deu uma paz, mas uma paz muito grande. Só que a hora que chegou a minha vez, a pessoa que estava na minha frente foi naquela pessoa. Aí eu fui indo na outra que vagou. Só que eu olhei para aquela pessoa e ela olhou para mim. A gente se encontrou no olhar. E a mulher desse cara que tinha parado na mulher que eu tinha sentido paz, chamou ele para ir para outro lugar. E a mulher vagou. Na hora que eu vagou, ela olhou pra minha cara, viu que eu tava com a cara cheia de lágrima. Aí ela perguntou, você não fala inglês? Eu disse, não, peguei meu passaporte. Aí ela falou assim, eu falo português. Nossa, gente, que lindo. Aí eu falei, você fala português, eu tava desesperada. E comecei a contar da minha história, tal. E aí ela me deu todas as orientações, chamou alguém pra me levar até a porta da aeronave e tal. E naquele momento, assim, tem vários, né? Mas eu senti tanto que Deus, ele tá no desespero. Tem hora que ele fala nas entrelinhas, mas tem hora que ele escancara. Porque a hora que a gente realmente não tem mais para onde ir, a gente pode contar que ele vai dar um jeito. Ele não vai te deixar na mão, como não me deixou na mão no Canadá. É verdade. Nossa, é maravilhosa essa experiência, né? Eu Pode falar, fala o seu. Eu tenho tantos, assim, toda hora, assim, eu tô numa fase tão gostosa, assim, tem sentido muita presença do Senhor. Tem várias experiências, mas eu vou contar uma aqui. Quando eu estava na África, fazendo trabalho social, a gente estava em Cabo Verde. E eu fui convidada para ir numa igreja, visitar uma igreja que, na verdade, não era igreja, né? Era na casa de uma pessoa que ia ter uma reunião de oração, enfim. E lá fala português, na verdade, fala um dialeto, mas a língua oficial do país, todo mundo sabe falar português, né? Eles aprendem a ler em português, enfim. E aí, eu dividia quarto com 6 meninas, uma de cada país diferente. Tinha menina da Alemanha, tinha menina da Holanda, da chinesa, enfim. E eu fiquei muito amiga dessa menina alemã e dessa holandesa. E a gente falou, eu chamei elas para ir nessa reunião de oração comigo. A gente morava num navio, numa alga que se chama Logos Hope. E
descendo, assim, descemos no navio, chegamos no porto, falei, então tá, agora como é que a gente vai pra essa igreja, essa reunião de oração? Não tinha Uber, tava começando o Uber ainda, já tinha internet, mas assim, não tinha Uber, né? E lá não tinha táxi, é um país bem pobre, assim, acho que devia ter, mas devia ter que chamar, não tinha táxi no porto. Não sabia como que a gente ia, eu só tinha o endereço no meu celular. E aí, de repente, tinha um moço moreno, assim, bem forte, alto, com um carro bem velho, assim, na frente do porto. E aí ele falou assim, vocês estão indo pra onde? Aí eu mostrei o endereço Você pra é ver muito se... louca de subir no carro com Muito esse louca. homem. Aí ele falou assim, eu levo vocês. Aí ela falou assim, vamos entrar com ele. Aí minhas amigas, a alemã e a holandesa. Nós vamos entrar. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, a gente não conhece esse homem. Não estamos num país que ninguém sabe onde a gente tá. Como é que eu, brasileira, né, desconfiada. E elas, europeias, gente, acreditando em tudo que o povo tá falando. Eu fiquei desesperada, assim, na frente do carro. E minhas amigas do banco de trás, eu falei, meu Deus do céu, onde é que esse homem vai levar essas duas moças? Elas não falam português, só eu que falo português, eu vou ter que ir junto. E na hora, tipo assim, deu uma paz. Sabe, tipo assim, uma paz muito que excede o entendimento. Porque eu senti assim, eu vou... Gente, mas não repitam isso em Não casa, repitam tá? isso. Pelo Não amor entrem de no carro Deus. de estranhos. Misericórdia. Pelo amor em países desconhecidos. Deus, ele tem muita misericórdia. Então, Gente, Deus não tem misericórdia. nossa Na hora me deu uma paz, que eu fui assim, falei, eu vou. Aí eu sentei na banca da frente e fui conversando com esse moço e falando de Jesus pra ele, pregando pra ele. E aí minhas amigas que começaram a pregar pra ele e eu traduzindo pro português. E a gente louvando, esse moço foi maravilhado. Acho que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, assim, a impressão que dava. E aí ele foi maravilhado. Ele falou assim, que ele ia levar a gente, que não sei o que, ficou encantado com a gente, deixou a gente na porta do negócio, falou assim, que horas que acaba? Eu falei, não sei, deve ter aqui umas 2 horas, talvez. Ele falou assim, eu vou levar vocês embora. Eu vou estar aqui quando acabar. Eu falei, gente do céu, que coisa mais louca. Aí fomos na reunião de oração, fomos recebidos super bem, fizeram uma comida pra gente, e um suco que eu jamais vou esquecer, de hibisco natural. E cheio de criança, aquela coisa da África, né? A alegria que só, assim, cheio do Espírito Santo, foi maravilhoso. De repente, esse moço chega, e aí ele participa com a gente, começa a comer com a gente, conversar, e conversou com os irmãos, conversou comigo, e levou a gente embora. E ele falou assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ele falou pra mim, hoje é o dia mais feliz. E eu senti uma paz, falei, Senhor, obrigado por ter colocado esse moço no meu caminho. E depois deixou a gente no porto, deixou a gente em casa, deu tudo certo. Depois eu pedi pra moça entrar em contato com ele, ela nunca mais conseguiu entrar em contato com ele. Eu nunca mais tive notícia desse moço. A gente é um país minúsculo, uma cidade minúscula, como é que ela não achava esse homem? E aí eu falei, gente, pode ser um anjo, porque não é possível. Como é que nunca mais achou ele, né? E eu fico pensando, será que foi um anjo que o Senhor enviou pra gente, cuidar da gente naquele momento? E ele falando que foi o dia mais feliz da vida dele. Foi assim, impressionante essa experiência. Ai, que lindo. Foi linda. Amei. Foi linda, linda. Eu tenho várias experiências também, mas uma que me marcou, o meu filho mais velho, ele tem asma, né? E foram momentos muito difíceis da minha vida que eu passei com ele, muito difíceis. É uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Acordar com o filho roxo, com falta de ar, não conseguindo respirar, com aquela tosse de laringite de rouca, sabe? Não conseguindo respirar, todo desorientado, roxo, sem ar, e não tem o que você fazer, e corre para o hospital, e parece que o hospital é 200 quilômetros, é 15 minutos, mas parece que aqui é 200 quilômetros, e a criança perdendo o ar, e você desesperado, dirigindo, e tendo que chegar no hospital, chutando porta, pedindo adrenalina, aquela coisa. E eu passei muitas experiências dessa com o Senhor, foram muitas, muitas. E eu lembro que uma delas que eu tive foi uma crise muito, muito intensa que o Leão teve. Ele é um milagre, meu filho. Ele basicamente ficou internado e eu estava grávida do Luigi, do meu filho mais novo. Eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida dele. E ele teve essa crise muito forte. Eu acho que vocês estavam viajando, eu não lembro onde vocês estavam. E aí, bom, ele ficou internado. Eu até falei pro médico na hora que foi internar ele. Eu falei, olha, eu vou precisar trocar com meu marido, porque eu tô grávida, eu passo nervoso, eu não quero ver ele desse jeito. Aí eles deixaram trocar, o Silvinho ficou com o Leão. E aí eu fiquei lá lá fora, né, na espera, que podia ficar uma pessoa só, um acompanhante só. Nós saímos de lá à tarde da noite, super cansados, fomos para casa, né? Eu coloquei o Leão para dormir e, de repente, eu sentei no sofá. No que eu sentei no sofá,
começou a jorrar sangue, esguichar sangue, saindo de mim. E eu fiquei desesperada, o Silvio ficou desesperado, a gente não sabia o que fazer, eu ligando pro meu médico, e meu médico falou, corre pro hospital. Eu falei, será que eu perdi o Luigi? Ele falou, corre pro hospital, corre pro hospital. Na época eu nem sabia que era o Luigi ainda, né? Não tinha feito sexagem, não sabia que era menino, nada. E aí nós pegamos o Leon, no meio do caminho o Leon engasgou, o Silvio teve que parar o carro, acudir ele, eu tava sangrando, não conseguia fazer nada. Aí nós só passamos o Luigi, assim, pela janela para minha cunhada e para minha sogra. O Leon. Perdão, o Leon para minha sogra e para Aline. Um beijo para elas, se elas estiverem ouvindo também. Amo vocês. E nós corremos para o hospital. E lá no hospital eu tive uma crise de choro, um choro. Porque o plantonista me fez o toque em mim e falou assim, acho que você perdeu. Mas eu tive uma crise, porque você estava grávida da Anne junto comigo. E na semana seguinte, ia ter o chá revelação da Anne. Lembra que eu falei, não quero fazer junto, não quero fazer junto. E aí, eu chorava, o Silvinho vai lembrar disso. Eu na enfermaria, esperando tomar um Buscopan, porque eu estava com muita cólica. E o médico virou para mim e falou assim, olha, é protocolo esperar a moça que faz ultrassom, a médica que faz ultrassom em você para dar o laudo final, né, de que você perdeu. É protocolo, então eu não posso te liberar. Eu falei, então tá. Eu falei, eu tô com muita cólica. Ele falou, não, eu vou te dar um Buscopan, você fica aqui esperando ela. Porque ela era plantonista, mas ela tava na casa dela. Tinha que vir pro hospital. Bom, e eu chorando nessa enfermaria, chorando, falando que eu ia entrar em depressão, que eu não ia aguentar, que era muito difícil. Eu tava muito mal, muito abalado. E o Leão daquele jeito, eram 1000 sentimentos. E só quem passa por isso sabe. E em várias escalas, em várias angústias que a gente passa. E eu lembro que o Silvio, coitado, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, tentava me acalmar, mas também estava desesperado. E não sabia se ele ficava triste porque essa possível perda ou se ele me acolhia. Foi um desespero. E aí eu lembro que foi uma enfermeira falar comigo e eu estava assim, no meio de 200 pacientes tomando soro lá no hospital. Ela falou assim, vem cá que eu vou te levar num lugar, num cantinho aqui pra você deitar. Você deita, eu tava tremendo de frio, não sei porquê. Eu vou te dar uma manta, você vai guardar aqui. Eu falei, então tá bom, agradeci muito ela, fiquei deitada, e o Silvio do meu lado. E eu lembro que naquele minuto, eu fiz uma oração pro Senhor. Eu falei assim, Senhor, se for um feto viável, segura ele para mim. Se não for, eu vou respeitar a tua vontade. E o Senhor me deu uma paz. Eu entrei num transe. A gente tem uma paz. Eu entrei em transe, é difícil de dizer, parece palpável a fé, né? Um negócio louco. Eu entrei em transe. E eu fiquei em paz. Aí a médica chegou, me indicaram lá, eu precisava tirar a roupa, e o Silvio entrou no banheiro comigo, arrancou toda a minha roupa, aí deitamos lá na maca. E lá, né? Eu já tava, assim, eu tava em paz, eu não tava esperançosa ou triste, eu tava neutra, eu tava num transe, assim, um negócio assim, em paz. De repente, ela colocou a lupinha do ultrassom, ela só colocou. Falei, nossa, olha o coração aqui. Eu dei um grito, o Silvio deu um grito também. Falei, tá batendo, você não perdeu. Eu falei, gente, como que o médico fala há 40 minutos, 1 hora atrás que eu tinha perdido e ela coloca o ultrassom e tá com vida? É um milagre. Eu falo, filho, você tem uma missão muito importante nessa terra, porque a minha fé fez você voltar. E aí eu lembro, assim, você teve um descolamento de placenta super significativo e tal, mas você não perdeu, tá aqui. Eu falo, gente, que bênção, né? Eu passei por todo um processo de recuperação e tal. Mas assim, o Senhor é maravilhoso. Cada um de nós vai passar por desafios. Cada um tem sua cruz. A gente sempre fala isso, né? Uns na maternidade, outros na saúde, outros no trabalho. Cada um tem sua cruz, é o espinho da carne. Ninguém nasce no VIP espiritual. Não existe imunidade espiritual na vida. Eu acho que é isso mesmo. Então, mas creia que o Senhor tem os milagres para a vida individual de cada um. Experiência linda, Ninhos. Muito lindo. Gente, deixa eu mandar também uns abraços aqui para Sandra, minha amiga maravilhosa. Beijo. Leia, a Elianinha, Isabel, tia Cláudia de novo tá aqui com a gente, te amo. Silvinho, doutora Gabriela, diz que tá com saudade da Carol. Beijo! A Thalita falou assim, Carolzinha tem me ajudado muito em meu processo de deserto, como é importante termos
companheiros espirituais e essencial conhecer a Deus, pois quando o conhecemos, confiamos, mesmo durante o deserto. Amém, É verdade. beijo. Amo você. Lindo. Ó, e agora, para a gente poder caminhar para o fim, né? Vamos fazer Tatiane, Maria Regina, Isabel, várias mensagens lindas aqui. E para a gente poder caminhar assim para o fim, vamos responder a última pergunta. A gente podia falar aqui umas 4 horas, porque nós 3 amamos falar, né? Nossa, gente. Não tem ninguém tímido aqui, ninguém assim, que Deu o quieta. microfone. A Anne pegou o microfone hoje, ficou lá, ninguém podia tirar, e só ela que podia cantar. Você cantava lá, eu canto. Ela é curi mesmo. Ela é Você curi, sempre assim, gente, curi no ela último, Anne. demais. Bom, a Jéssica fez uma pergunta. Ela disse: como recomeçar em Deus? Como me perdoar pelos erros do passado? Como se perdoar pelos Acho que erros? você pode Tirar falar essa, Cláudia. culpa. Não, vou chamar minhas convidadas para responder primeiro. Vou ser tata. Eu falo. Essa pergunta, ela é muito importante, principalmente para quem tem fé. Por quê? Porque quando a gente tem fé, a gente não entende que apesar de você ter fé e você ter o Espírito Santo de Deus vivo em você, ainda assim nós somos humanos, cheios de falhas, de dificuldades e de limitações. E nos perdoar é uma tarefa muito difícil. Mas eu parto de um pressuposto, de um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, e ele é pouco compreendido, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um versículo difícil de entender, porque como é que você fala isso para uma mãe que perdeu um filho? Como é que você fala para alguém que teve um divórcio? Como é que você fala para alguém que passou por uma dor muito grande? Como é que todas as coisas... Eu perguntava, como é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E um dia eu senti muito forte no meu coração a resposta do Espírito Santo com relação a esse versículo. Ele me disse o seguinte: não é que todas as coisas é para o meu bem. É que todas as coisas cooperam para o meu bem. Até as dificuldades, até os meus erros. E me veio a história de Davi, que vem ao encontro desta pergunta. O maior pecado de Davi foi quando ele se apaixona por Batseba, que era uma mulher de Urias. Ele não só se apaixona por uma mulher que não era dele, de um homem fiel do seu exército, como ele deita-se com essa mulher. Apaixonado por essa mulher conta que estava grávida. Ele diz: como é que eu vou resolver esse embrolho? A brilhante ideia que ele teve é mandar Urias para a guerra para matá-lo, na linha de frente. Gente, homem tem cada ideia, né? Pelo amor de Deus. Ou seja, ele fez a maior lambança, e depois daí nunca mais Davi teve paz. A casa dele virou um mar de confusão. Quando o profeta vem repreendê-lo, e ele conta uma história para Davi. Olha, Davi, imagine só que um homem tenha só um cabritinho e o outro é todo rico, tem vários. E este homem vai lá e mata o único cabritinho que ele tem. E aí faz o churrasco com o único cabritinho que ele tem. O que você acha? Não, eu acho que você é um carrasco, um homem carrasco. Você fez muito pior. Na hora vem a consciência daquilo que ele fez, porque até então ele estava com a consciência cauterizada. Quando ele entra em contato, o que ele faz, ele entra em profundo arrependimento. E ele fala assim: Senhor, me tira tudo, só não me tira a tua presença. Me tira tudo, mas não me tira a tua presença. No frigir dos ovos, Davi teve consequências gravíssimas com essa história. Tanto que ela perde o primeiro filho. Ela perde o filho que ela estava gerando. Por mais que Davi jejuasse, orasse, se arrependesse, a consequência do erro está aí. E todos nós vamos colher a consequência do erro. Isso não é falta de amor de Deus, não é falta de Deus não te perdoar, é que toda ação gera uma reação. E tudo aquilo que você planta, você colhe. Só que pelo coração de arrependimento de Davi, nasce na sequência Salomão. Salomão é de Batseba. Salomão não poderia ter sido filho de qualquer outra mulher que Davi tinha. Por que foi filha do maior erro de Davi?
mostrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, um coração arrependido, mesmo o teu pior erro, o Senhor usa para gerar bênção. Amém. Isso tem inúmeros. Paulo também teve isso quando não era para ir para Jerusalém, ele foi advertido, ele foi preso, foi para Roma, mas mesmo assim Deus usou isso em favor da pregação forte, do hein, evangelho. gente? Deus abençoa um coração arrependido. Mas tem que ser legítimo. Muito forte. E quando você se arrepende, você entende que assim, Deus é capaz. Poxa, eu errei, não deveria ter me separado, ou não deveria ter casado, ou não deveria ter feito essa atitude, ou não deveria ter gritado com essa pessoa. Mas se você tem um coração arrependido, você se entrega e fala, Senhor, não me tira a tua presença, eu estou pronto. Tanto é que Davi, ele jejuou para o filho, que quando ele nasceu morto, jejuou e o filho morre. E as pessoas falam assim, os soldados ficavam com medo de contar para ele, falavam assim, mas peraí, eu não vou contar, porque Davi agora, a hora que a gente falar que o filho morreu, esse homem que já está sem comer, sem dormir, ele vai surtar. Sabe o que Davi faz? Quando ele conta, ele se veste e vai jantar. Ele fala, Deus fez. A minha parte eu fiz de orar, mas a decisão de Deus foi tomada. Eu aceito a decisão de Deus e eu sigo adiante. Amém. Eu não tenho medo de encarar as consequências do meu erro. Eu entendo que eu errei, que as consequências estão aí, mas Deus prometeu que um coração arrependido, todas as coisas vão cooperar, inclusive os teus erros. Então, se agarra nisso. Todas as vezes que eu erro, eu falo, Senhor, eu errei, só não me tira a tua presença. Me dê consciência crítica, me dê maturidade para entender. Eu estou pronta para encarar as consequências dos meus erros, mas eu não quero passar por esse erro, por esse deserto e não aprender nada e não gerar fruto. Eu quero sair daqui e gerar Salomão. Amém. Eu quero gerar Salomão em todo o erro que eu tiver. Salomão nasceu de um erro, de uma relação não abençoada por Cristo, de algo erro que gravíssimo com de Deus perdoe. não sonhou para ele, de um erro gravíssimo que manchou a história de Davi, mas um coração arrependido gera Salomão. Então, se você tem um coração arrependido, creia que Deus pode gerar o Salomão, que foi o homem mais sábio que se registrado na palavra. Amém. E eu queria só fazer maravilhosa essa reflexão. eu adorei mesmo, cara. Exemplo maravilhoso. Eu não tinha nem sabia que ele tinha sido gerado de Batseba. Você tá boa de Bíblia, né, filha? Ó, crente, Tá ó, crente essa menina? Ó. Mas sabe que uma coisa que eu ia falar também? Isso eu vejo muito no consultório, né? O peso que a gente coloca de Deus não nos perdoar, sendo que, na verdade, é você que nos perdoa. O auto-perdão, ele é muito importante. Porque se você for pensar na verdade, né? A verdade é que Jesus já te perdoou. Ele já morreu na cruz por você. Ele já pagou o preço dos teus pecados. Não tem nada que você faça, trazendo o que a Camila trouxe aquela hora, que vai fazer Deus te amar menos, Deus te abençoar menos. O que ele vai fazer? Ele vai te corrigir. Porque é o que a gente faz com os nossos filhos. Nossos filhos erram, a gente precisa corrigir, a gente precisa conduzir, a gente precisa mostrar outras maneiras de fazer a mesma coisa. Faz parte do nosso processo de amadurecimento, de evolução, de chegar até lá, né? De crescer. Mas também se perdoe, se dê uma nova chance. Sabe? Não seja tão dura com você, tão carrasco de você. Sabe? Não fica se condenando, não fica apontando o teu erro de noite. Tem gente que precisa de um probleminha de estimação, fica lambendo a ferida o tempo todo e lambe, nunca se cansa. É um problema seu. Isso não é da conta de Deus. Por favor, tira isso da conta de Deus. Isso é um problema você com você. Se você não está conseguindo, procure ajuda. Procure bons conselhos, boas amizades. Se tiver possibilidade, faça terapia. Isso é muito importante. Para você conseguir se olhar, para você entender de onde vem toda essa pressão, por que você está se condenando tanto, por que você cometeu aquele erro. Faça essa análise toda para você não cometer mais. Vai e não peques mais. Ou seja, não cometa o mesmo erro de novo. Se você cometer o mesmo erro, você vai começar a flutuar nos mesmos problemas. Porque muda o cenário, muda a época, muda as pessoas, mas a essência dos problemas continuam os mesmos. Porque a vida é uma puta velha que não dorme no ponto. Se você não evoluir, não tem como essa pessoa... Deus evoluir pra você, mas a tua parte ele vai fazer, gente. A Carol, gente. É verdade, não é? Vamos falar a verdade? Gente, A tem nossa sempre uma Carol. vida- Quem que é a Carol da sua casa, A gente? nossa vida é assim. Se você não... Deus também não vai fazer a tua parte. Não reclama de uma coisa que é
é da tua parte. A parte de Deus ele vai fazer, você tem que fazer a tua, né? Então, para não voltar os mesmos problemas, as mesmas situações, nananana, você tem que mudar. Ai, nossa, mas mudar é chato, é chato. Ai, mas mudar dá trabalho. Ai, mas mudar, filha, muda, porque do jeito que tá não deu certo. Então, E aí tem que mudar. cuidar do vitimismo. Ah, Porque é? o coração arrependido não é um coração vitimista. Até um só dor aqui, gente, eu gosto desses assuntos. Um coração arrependido, porque as pessoas confundem. Não é você se vitimizar. Ah, porque nada dá certo comigo, porque eu sempre eu faço só escolha errada. Aí a pessoa cai num lugar do coitadista. O coitadista não é um coração arrependido. O coração arrependido é aquele coração seguinte. Olha, é o seguinte, eu errei. Não deveria ter feito. Deixa eu encarar o que eu fiz Consequência. e como é que eu faço para melhorar daqui para frente. Uma vez eu estava corrigindo o Augustinho e aí ele falou assim, porque eu faço tudo errado. E porque eu faço tudo errado, toda vez eu faço coisa errada. Eu falei, aí eu esperei ele reclamar. Eu sentei com ele e falei, filho, você não está arrependido. Você está se vitimizando. Quando a gente se arrepende, a gente olha pra gente. A gente encara o que a gente fez, sem vitimismo. Poxa, eu deveria ter feito melhor. É só assim que a gente cresce. Poderia ter acertado mais. Porque se você cai no vitimismo ou na negação, porque são os dois extremos, ou a pessoa se sente a coitada ou ela nega tudo que você... não, porque a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, nada é minha culpa. Você não tem minha culpa de nada. A Carol falou aquela frase lá que eu não sei nem repetir, mas tem o culpado que tem um pouco da culpa e o... Não tem culpado que não é? mereça seus descontos e nem inocente que não tenha sua parcela de culpa. Dado o oráculo Carol aqui, ó... Tapa da Cola verdade em na mim, cara. gente. Tapa na verdade da cara. Gente, a verdade é, quando você falha, caiu no vitimismo, não vai mudar. Ai, você vê que tem gente que fica lá, reclamando de si. Vitimismo. Ninguém que é vitimista muda. Ou a pessoa que é negacionista, que nada é culpa dela, sempre é culpa dos outros. Então, se você não tá nesses dois extremos, você vai conseguir encarar o erro. Você vai entender que, como a Carol disse, a conta tá paga. A consequência, Deus não vai te tirar porque ele não gosta de filho mimado, ele não foi mimado e não quer filho mimado. Onde estou errando? O que eu preciso fazer para melhorar? Bola para frente. Vai no PEX, vai como a cara falou. Deus não gosta de gente que fica lambendo ferida, se lamentando, chorando. Não, e outra, gente, eu vou falar Exatamente. uma coisa aqui, em off pra nós. Pessoa que é vitimista, coitadista e só reclama, é um porre e ninguém aguenta conviver. Isso aí, gente. Não é verdade? Pelo amor de O Deus. povo só é fala verdade. mal pelas costas, vira fofoca por detrás de você. Então, ninguém aguenta conviver com esse povo, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, se você se identifica, evolui, tá tudo certo quem nunca errou. Eu já fui porra também, um monte de gente já foi porra. Se perdoa e segue em frente. Perdoa, bola pra frente. É verdade. Fala assim, Eu quero agora até- nasce Salomão, vai. É verdade. Falta Salomão, aí vai Senhor, agora nasce Salomão. Falando em Salomão, a Carol é o vovô Salomão. Até a tia Cláudia falou aqui. Meu avô era uma figura igual a Carol. Eu quero complementar Meu avô isso. chamava Salomão, pô, te amo lá do céu. E eu quero complementar isso que a Jéssica perguntou sobre perdoar os erros do passado. Mas antes, gente, eu quero falar que minha equipe querida aqui, gente, eu vou mandar todo mundo um beijo pra todo mundo da minha equipe que tá aqui. Que Queridíssimos. tem 5 pessoas aqui gravando essa live pra gente poder fazer. Gente, Então, nós estamos estamos em muito 8 na chique. sala, nós estamos muito chique. É porque a gente colou na chique, né? Porque a mais chique das três é a Claudinha. A gente Ai, fazia obrigada, live com o meu gente. celular aqui, ó, Entendeu? só na cara crachada. Eu nem passo maquiagem, Meu nem sei marido, colocar gente. filtro. Ah, você não posta maquiagem. Você tá toda Agora eu maquiagem. tô, mas quando eu faço meus vídeos e minhas Reclamando de coisas... mim, gente, que eu vim sem maquiagem, a minha gente. amiga Mira, que não tá assistindo, que tá lá em Buenos Aires, Ela tá maravilhosa. assistindo, ela tá? comentou. que ela Ah, veio. amor, achei que você tinha só querendo saber de Buenos Aires, vinho e tal. Ó, ela fala assim pra mim, mas você não pode, assim, botar uma maquiagem, um filtro, uma luz, assim. Eu falo, ai, não sou Nossa, chique igual se a ela Cláudia. visse Olha a minha Cláudia. cara. Gente, eu Tem sou chique 5. assim por causa do meu marido que organizou tudo. Amor, te amo. Gente, mas então minha equipe querida falou assim, Claudinha, calma aí que dá pra fazer mais uma pergunta. Então, antes de eu responder aqui a pergunta da Jéssica, eu queria convidar vocês que estão ao vivo, que estão aí online, a fazerem uma pergunta. E nós vamos escolher a última pergunta pra gente poder encerrar a live. Combinado? Engaje aí, gente. Agora, falando aqui sobre perdoar erros, eu acho, concordo muito com o que vocês falaram, assim, a gente foi muito reflexivo. Inclusive, eu vou dar uma palestra
neste sábado em Maringá, exatamente sobre isso, sobre culpa, como soltar a culpa, sobre tudo que vocês estão falando, e vai ser muito rico o que vocês falaram hoje para eu agregar para minha palestra. Vai ser muito bom. Obrigada, tá, meninas. E uma coisa que eu coloquei assim na minha palestra que eu vou falar sobre a diferença entre arrependimento e culpa. Porque o arrependimento, ele vem do Espírito Santo. Ele é para a gente poder crescer. E a culpa vem da nossa mente, da nossa alma, do inimigo de Deus, que é o nosso acusador. Que não produz mudança, que não produz crescimento, né? E Jesus, ele não colocou culpa na gente. Ele nos convidou a nos arrepender. E o momento que me lembra muito, assim, na Bíblia, é quando aquela mulher que foi pega em adultério é levada até Jesus. Então, imagina, aquele monte de homem, vários fariseus, pessoas importantes da época, levando aquela mulher que foi pega em adultério. E aonde é que estava aquele homem? Porque ninguém comete adultério sozinha. Mas e a lei também era para acusá-lo. Era pra, os dois, não era só a mulher que era para ser apedrejada. Mas ela estava lá, não fala desse homem, né? Sozinha, humilhada. As pessoas fizeram ela ficar de pé, então provavelmente ela não estava olhando nos olhos das pessoas, mas ela estava assim se curvando para baixo, porque um monte de gente querendo acusá-la. Ela sabia que eram as últimas horas de vida dela, e ela sabia que ela ia sofrer muito, porque era para ela morrer apedrejada. Então imagina o que estava passando naquela mulher. E aí Jesus fala a famosa frase: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Primeiro ele escreve na areia, né? Escreve na areia, mostrando que a gente deve sempre pensar antes de agir, nunca agir por impulso. E aí as pessoas foram deixando as pedras dos mais velhos para os mais novos. E aí aquela mulher ficou sozinha com Jesus, com os discípulos, enfim. E Jesus fala: mulher, aonde estão seus acusadores? Ninguém a condenou? Aí ela fala: não, Senhor, eu também não a condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, eu te perdoo, não peca, mas segue sua vida. Não fica carregando a culpa em você. Ele não falou assim, ele não jogou a culpa nela. Ela falou assim: mulher, olha o que você fez. Mulher, era pra você ter morrido. Né? Nossa, gente. Era pra você ter morrido. Olha aqui as pessoas te acusando. Você passou vergonha, olha que humilhação. Não, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Segue. Vira a página da sua vida. Comece um novo capítulo da sua história. E é o que ele nos convida. Quando a gente fica carregando culpa de nossos erros, isso não produz bons frutos. Não produz frutos. E é completamente antibíblico. Porque o arrependimento tem que gerar bons frutos. Tem que gerar bons frutos. Se não gerou bons frutos, você caiu na culpa. Caiu na culpa. E não no arrependimento. E não no arrependimento. Caiu no remorso. Remorso. Fica ali remoendo. Gente, a Fabiola tá aqui. Ah, um beijo, saudades. Beijo, saudades. Ó, e... A Jojo, minha cunhada, tá assistindo, linda. Um beijo, Jojo, verdade, ela comentou aqui. A Denise falou: Claudinha, fale aquela sequência que você sugere para quem quer começar a Bíblia. Ai, verdade. Fantástico. Gente, eu vou falar agora. Gente, ler a Bíblia é transformador. Tem vários estudos, inclusive tem um da Universidade de Columbia, se eu não me engano, nos Estados Unidos, falando que quem lê a Bíblia de 4 a 5 vezes, ou mais, né? Pelo menos 4 vezes por semana, tem uma transformação tremenda na sua vida. Você te ajuda a sair da depressão, diminui conflitos familiares, você consegue melhorar suas relações interpessoais, você melhora a sua confiança, diminui o uso de vícios, como cigarro, como álcool, como pornografia, tantos outros vícios que acabam com a vida da pessoa e do ambiente familiar. Então, ler a Bíblia, a gente até comprovado até cientificamente, fora a fé, que a gente sabe tudo que transforma a nossa vida. Mas muita gente fala assim: Cláudia, eu não sei ler a Bíblia. Eu abro a Bíblia e não entendo. Tudo bem, eu sei que é difícil a gente, às vezes, compreender. Mas eu tenho feito uma recomendação convidando as pessoas a começarem pelo Evangelho de Lucas. Porque existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, ele não conheceu Jesus, provavelmente. Então, ele foi depois de Jesus, né? E ele, o que ele fez? Mas ele conheceu Maria, conheceu outros discípulos, que ele foi entrevistando para poder fazer uma biografia de Jesus. Então, assim, começar pelo Evangelho de Lucas é um ótimo começo.
Depois você pode ler o livro de Atos, que fala que os atos dos apóstolos, né, as atitudes, as ações desses apóstolos após a morte e ressurreição de Cristo. E aí depois pelas cartas de Paulo, depois você pode até voltar nos outros evangelhos para ter uma outra visão. João, o apóstolo do amor, Mateus, Marcos, e se aprofundar. Mas começa assim, começa devagar, um capítulo por dia. Lê um capítulo e medita sobre aquele capítulo. Não entendeu? Gente, a gente tem a internet. Hoje, no YouTube, você consegue ver várias pessoas falando sobre aquele capítulo. Hoje tem até chat GPT, gente, que pode te explicar sobre aquela dúvida que você possa ter tido. Mas não deixe de ler a Bíblia. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Amém. Escolhe amém. a última pergunta, então. Mas escolhe, Carol, a última pergunta. O que vocês acham do Legendários? Ah, O que marido legal. que mandou. Raul! Raul, Silvinho! Vai. Eu respondo. Gente, eu acho que toda experiência que te aproxima de Deus, todo retiro, qualquer palestra que você fizer que te leva até Deus é maravilhoso. Em qualquer lugar. Então, assim, a experiência que eu tive dentro da minha casa, o meu marido fez legendários, meu marido é um legendário, e eu acho que foi muito bom para ele. A gente foi muito bom para fazer coisas práticas do dia a dia que talvez tinham se perdido. Meu marido já conhecia Jesus, já tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas, por exemplo, a gente tinha mania de ir em lugares, carros separados, para ir para algum lugar, para a casa dos meus pais, para alguma festa, de uma coisa. Cada um vai num horário. Primeiro eu vou, depois você vai. E depois disso, algumas coisas têm mudado, sabe? Tem um lema lá no Legendários que fala família não abandona a família. E aí a gente falou, não, agora a gente vai sempre junto, no mesmo carro. A gente vai junto, mesmo que atrasa um pouquinho mais, e a gente vai embora junto. Ninguém vai ficar e o outro vai embora. Então, foi algumas coisas, assim, práticas que mudaram na minha casa após o Conrado fazer o Legendários. Foi muito bom. Eu também induzi meu marido a ser legendário, mas ele adorou, gente. No começo, acho que ele ficou meio surpreso, assim, ele não queria, estava um pouco resistente. Não que ele achava ruim, mas que ele não queria ir naquele momento. Ele achava que estava muito hypado, muito em alta, meio, assim, achando que era mais do que falavam, né? E aí eu lembro que eu comprei o ingresso dele só na fé. Orando. Comprei um mês antes de eu contar pra ele. Eu contei pra ele na semana que ele ia viajar. Ele quase surtou. Disse que não ia. E eu falei, olha, então tá bom, então você não vai. E eu fiquei com aquilo no meu coração e fiz a minha parte, que tem todo o envolvimento da família lá dentro, que não pode abrir muito, né? Mas eu sei que ele foi muito bom pra ele. Eu achei que ele conseguiu se conectar melhor com Deus. Ele conseguiu experimentar, vivenciar coisas lá que ele não tinha vivenciado ainda, uma conexão diferente, um olhar diferente. E eu recomendo, sim, como a Claudinha falou, tudo aquilo que te aproxima de Deus, que te traz boas vivências e boas experiências, é válido, né? Críticas vão ter em todo lugar, gente. Nem Jesus agradou a todos, coitado, foi crucificado, um homem santo daquele. Então, assim, não queira, que precisa ser aprovado, o que os outros vão pensar, que não sei o quê. Cara, faz o que está no teu coração, que aí vai... Sabe? Se conecta, acho que, pensa de pôr um outro lado, fora da caixa, não quer ir, também não vai. Mas acho que tudo que faz com que você se sinta bem e pertencente a Deus é válido e comunga para esse amadurecimento que a gente tanto falou aqui hoje. Gente, eu não posso falar que o meu não fez, mas, amorzinho, a gente lê a palavra junto e a gente vai buscar de outras formas. Ele né? não fez? Porque tá todo mundo O querendo Conrado levar colocou ele. aqui hashtag Brunão Legendário. Só falta ele para eu ter uma experiência aqui para contar. Mas é importante, eu acho que todas as experiências, elas são válidas. Não existe só uma forma de nós nos conectarmos com o Senhor. Por isso que existem, às vezes, várias formas, inclusive, de culto. Você tem uma igreja que é um pouco mais avivada, você tem uma igreja um pouco mais tradicional. A importância é a gente achar que o Senhor ele não se limita de um jeito, de um lugar. Uma placa. Mas o Senhor, ele quer pessoas. Ele quer o seu coração. Ele se importa com o que você sente. E uma coisa que eu e Bruno, a gente sempre conversa. Deus é um Deus de relação. Na Bíblia mostra em vários momentos como que Deus reage. Ele reage de acordo com a nossa oração. Então, se você quer conhecer Deus, entenda que aquela coisa está tudo escrito. Deus, ele reage
as nossas orações, Ele se importa com o que a gente deseja, Ele se importa com os nossos sofrimentos e Ele quer um encontro com você. Porque se Ele só quisesse servo, gente, se Ele só quisesse adoração, se Ele só quisesse obediência, é muito mais fácil. É só Ele mostrar o dedinho dele aqui, acabou, vai todo mundo temer, temendo você obedece, obedecendo você adora, porque Ele é santo, maravilhoso. Agora, Ele quer relacionamento. Então, o poder de Deus, muitas vezes, é um problema para quem quer relacionamento. Porque Ele é tão poderoso, Ele pode todas as coisas, como é que Ele vai saber se a gente o ama ou se a gente só está por interesse? Então, quando Ele se esconde também nas entrelinhas, é porque Ele quer mostrar para nós, Ele se importa com esse relacionamento. Creia nisso, que com certeza a sua vida vai mudar. Amém, amém, gente. Que maravilhoso. Ó, gente, quero fazer um convite para cada um de vocês. Para o que você está fazendo agora e se inscreve no canal do Dose de Fé. Ativa o sininho, ativa as notificações. Segue a gente no Instagram, que isso aqui é tudo para honra e glória do nome de Deus. E a gente prepara os conteúdos com muito carinho, eu faço com muito carinho. E esse é um chamado que eu tenho tido, Deus tem falado para mim, para eu poder expressar a minha fé nas redes sociais. Eu já há 13 anos, junto com o Estevinho, meu parcinha querido, que deve estar assistindo a gente também. A gente estuda a Bíblia há 13 anos, com amigos de amigos. Eu abro a minha casa. E hoje eu tenho aberto as redes sociais para poder expressar esse amor. É um trabalho lindo, meu amor. Obrigada, Parabéns, Senhor Jesus, Eunice. continue te abençoando. Obrigada, Conta sempre meu com a amor. gente. Obrigada. Maravilhoso, tenho muito Obrigada. orgulho de você. Te amo. Eu também. Ai, Não, obrigada. e é o compromisso, né, de você Obrigada. toda semana, né, fazer, porque lindo. assim, vai para além daquilo que a gente sente, porque tem semanas que você não tá bem, tem semanas que você está cansada, tem semanas que as crianças não dormiram bem, mas esse compromisso, porque a fé não é só algo que a gente sente. A fé é um entendimento. A gente tem que concluir falando sobre isso, porque muitas vezes as pessoas querem sentir, né, sentir para crer. Sentir para poder estar na presença. E não é. O céu é azul, você sentindo que ele é azul, ou ele não sentindo que ele é azul. Ele continua sendo azul. A água ela é molhada, você sentindo que ela é molhada, ou sentindo que ela não é molhada. Ela é molhada. Fogo A queima. fé, exatamente, ele queima, não é uma questão de sentimento, é uma questão de conhecimento. Natureza, né? Então, assim, a fé que sustenta não está naquilo que a gente sente. A fé que sustenta está naquilo que a gente conhece e que sabe. O quanto é importante a gente ter conhecimento, que no dia mal o conhecimento nos sustenta. Então, parabéns, Cláudio, por esse Obrigada, projeto, meu pelos amor. doses de fé. E você está dispensando um pouco do que o Senhor tem dado para você na vida de tantas pessoas. E uma fé que é inclusiva, generosa, não é uma fé que só aponta falhas, não é uma fé de perfeição, mas uma fé de todos nós entendemos que nós somos instrumentos e precisamos da misericórdia do Senhor. E você tem muito isso. Uma fé que não é arrogante, não é cheia de ego, não é cheia de prepotência, mas é uma fé que quer dispensar um pouco daquilo que tem recebido do Senhor. Te amo, Amém, meu te amor. amo. Linda. Obrigada, Amo meus amores. vocês. Amo vocês. Estou muito feliz, emocionada de vocês estarem aqui compartilhando da nossa fé, que é tão real assim. E eu amo vocês. Obrigada por estarem comigo nesse momento. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam Beijo, até gente. aqui. Obrigado. Um Beijo. beijo. Fiquem com Deus. Até a Deus próxima. abençoe a Até. casa de vocês, o seu lar Amém. onde você estiver. E até a próxima. Boa noite.